Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse aqui é o podcast do Amigos do Mercado, que é gravado aqui diretamente dos estúdios da Content Club e que tem o oferecimento da Aioros Studios. Muito obrigado por você estar aí com a gente. Você que, por acaso, está chegando pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Marcos Braga e eu estou sempre aqui conduzindo essas conversas do Papo de Amigo, mas eu nunca estou aqui sozinho. Sempre estou aqui com o meu amigo, meu irmão Luciano Ottaviani. Aí, Lu? Grande Marquinhos, tudo bem com vocês? Mais feliz, porque estamos finalizando ali já pré-final da temporada, Marquinhos. Uma temporada emocionante, cheia de risada, com muitas histórias. Foi muito bom, né, Marquinhos? Cara, reta final. Lu, já conversamos muito aqui, viu, Lu? Boa, ainda tem bastante conversa por vir, né? Cara, quantos episódios, Lu? Esse é 106, né, Marquinhos? Mais de 200 pessoas já passaram aqui. Caramba, cara, 106 episódios da quarta temporada. Você que tá chegando aqui agora, eu vou te convidar para você ver outros episódios também, mas quando, Lu? Depois que você assistir esse aqui, Depois né? que vê esse daqui. Lógico. Se você já chegou aqui, você não sabe que você está perdendo, mas do que vem aí pelos próximos minutos, porque esse podcast aqui é um podcast que conta as histórias de vida e de profissão dos profissionais que a gente mais admira no mercado de comunicação, né? Então, e aí é um momento onde eles vão além do LinkedIn, né? Exatamente, a gente conta aqui o que o LinkedIn nunca vai contar. E aí você coloca, já aproveita aí, a hora que depois a gente apresentar no meio desse podcast aqui, coloca no comentário se em alguma oportunidade da sua vida você trabalhou com essas duas figuras que estão aqui, conta os podres deles aqui também, porque eu não sei se eles vão segurar ou não, mas deixa umas histórias engraçadas aí que a gente complementa e a gente também daqui a pouco manda beijo pra quem mandou, pra quem fez comentário, né? Tá, já aqui, ó, 3 pessoas que mandaram comentários aqui, eu vou mandar um beijo pra elas, ó. Sandra Almeida, Solange Ferreira e Mariana Biazetto. Olá. Beijo pra vocês, continuem na audiência aí, que é muito bom pra gente aí. Comentem sempre. Quer dica de episódios? Então vamos lá, 3 dicas, vai, Marquinhos. 3 dicas aí de episódios recentes que a gente teve aqui, ó. Nino da Silva e Enor Paiano. Postado recentemente aí. Professor Enor Paiano, muito bom. Ó, Bia Ribeiro e Gabriel Roveri. Foi muito legal, nossa, cara, os dois esse queridos faz tempo, demais, hein? né? Isso foi muito Muito bom, bom, cara. muito bom. Esse aqui, não sei se você conhece, não sei se você gosta muito, Marco Frade e Sônia Leme. Nossa senhora, irmão, grande irmão, foi almoçar com o Marco Frade. Beijo especial, foi almoçar com ele outro dia aí. O Marco Frade tá de desafio novo? Querido, tá de desafio novo. Marcão sempre em jornadas maravilhosas aí, deixando um legado gigante pro mercado. Cara, Marcão, um beijo pra você, cara. Sucesso aí, grande amigo, né, cara? Muito bom. Marcão é irmão do mercado. Muito bom, muito bom. Lu, seguinte, ó. Pedimos já pra galera se inscreve no canal. Momento tá? blogueirinho, Marquinhos. Se inscreve no canal, meus amigos. Siga a gente nas redes sociais. Favorite a gente lá no Spotify. Ative o sininho. Né? Siga a gente na Avenida Paulista. Exatamente. Né? Vá lá tomar um café com a gente lá. E o Work Brazilian Financial Center. Marquinhos tá sempre lá, Workaholic, até as 10 horas da noite. Se estiver lá, vai tomar um café com o Marcão lá no Amigos do Mercado. Exatamente. Espero vocês lá no prédio do Amigos do Mercado. Muito bom. A CNN que fica também, né? A gente não estamos Exatamente. A CNN fica no prédio tá onde fica Amigos do Mercado. Né? Exatamente. Cadê a caneca da CNN? Tem até uma caneca da CNN aqui, ó. Ó. Isso aí, meus amigos muito bom. CNN, amigos e vizinhos. Aí. Exatamente, amigos e vizinhos lá, né? Lu, chegou a hora. Chegou a hora da gente apresentar os nossos convidados. Esse merece aplausos ou aplauso iola, Marquinhos? Como é que a gente apresenta os nossos convidados? Com aplauso e iola, Marquinhos. Vou começar aqui apresentando Carlos Scapini. Palmas para o Scapini. Que honra, hein, Scapini! O meu dia chegou, né? Caramba. Teve que gravar 105 pra meu dia chegar. Já vi enterro de anão, cabeça de bacalhau, filhote de pombo e pô, não te achava aqui, cara. Mas agora achou. Agora, hein? Scapini, que bom recebê-lo aqui, meu amigo. Que satisfação. Muito obrigado, viu? Um prazer, obrigado, uma honra. A gente fica muito feliz em saber que a maneira como vocês construíram o Amigos de Mercado, como construíram o podcast, é uma outra forma da gente encarar a vida profissional, porque no final do dia é sobre isso, né? A gente trabalha muito, a gente produz, mas a gente faz amigo também. Cara, e a gente faz amigos e a gente vê... E essas histórias é que ficam, né, Scapini? Porque você que tem mais de 6 meses de mercado, né? Quando a gente lembra de tempos passados, você fala assim, putz, a coisa mais importante naquela ocasião era o resultado, era o número, era o objetivo ali e tal. Cara, quando passa um tempo, a gente não lembra nem que número era. É verdade. Mas a gente lembra as pessoas que estavam com a gente. Ela lembra que número é. Tem gente que lembra, né? Mas, seguinte, Scapini, você é um amigo muito querido nosso. A gente queria muito trazer você aqui. Só que o seguinte, esta casa tem regras. É lógico. Ninguém tem moral, ninguém tem boi aqui. Não tem. É o seguinte, quem tem boi é a gente. É sabe lógico. Por quê? A gente pode convidar quem quiser em mais 300 episódios pela frente. 106. Ainda tem uma agenda programada de outros 106.
106 Tá longe aí. já, hein? Tá longe. Tá longe, tá Só longe. que é o seguinte, Scapini, você e os outros 105, o seguinte. Ó, um só. Só um, sem boi. Sem boi. Mas será que ele conhece mais de uma profissional? Conhece mais de uma profissional no mercado? Não. Boa. Então foi fácil Tô escolher. começando agora. Scapini, como foi o seu processo de decisão e quem você chamou para estar ao seu E lado já nesta anuncia data essa pessoa pra importante? gente receber com palmas meu aqui. Deus. Vamos fazer da seguinte forma. Esta é uma amiga querida que eu conheci no trabalho. Então, acho que a primeira coisa já estamos fazendo aqui o caminho certo de amigos do mercado Muito que viram bom. amigos da vida. É muito cedo para eu falar todas as proximidades que eu tenho da Rafa, mas quem está aqui comigo é a Rafa Alves, COO da UMAP, mas que eu conheço desde Belo Horizonte, quando trabalhamos junto na Telemig Celular. Foi muito fácil escolher. Eu tinha duas opções para trazer aqui. Eu poderia trazer a Flor, que é minha esposa, que também a gente se conheceu no Telemig Celular, ou a Rafa. Então foi bem fácil de escolher. A Flor já me deu 2 tapas, falou: leva a Rafa, seu palhaço. Palmas para a Rafa. Com Grande vocês, Rafa Alves. bem-vindo, hein? Gente, ele não tinha opção. Se ele escolhesse qualquer outra pessoa, meu filho, não ia ter paz nunca mais na vida, porque todo dia eu ia reclamar desse trem. Como é que foi? Apareceu um invite na tua agenda? Ou ele ligou e falou: Rafa, o que você vai fazer na segunda? Rafa, seguinte, vamos lá fazer o podcast do amigo. Foi óbvio, porque você não tem condição de chamar outra amiga que não sou eu, Aliás, né? eu devia ter chamado outra pessoa. Não, deixa eu te falar. Só pra causar esse Causar. estresse. Deixa eu te falar, meu filho, porque assim, eu falo... E na sequência trazer ela, né? Deixa eu te falar, meu filho, mineira. Deixa eu te falar, você tá achando que é assim que me dobra? Arruma outro trem lá e vai me colocar de segunda opção? Sem chance, não tem condição. Quando ele me ligou, eu falei, claro, vamos achar o dia perfeito, o dia que for, porque você não tem chance de levar outra pessoa. E se levar, meu filho, vai escutar pro resto da vida, Então entendeu? já era. Então, Tinha missão outra cumprida. condição, não, meu Não, filho. e naquele momento, Rafa não era caborável ainda, né? Quando Não eu era fui caborável. convidada. Gente, vote em Não, mim. não, não, naquele Gente, vote em mim, coruja. Coruja, gente. O pessoal de Minas tá precisando, tá merecendo ganhar coruja. Todo mundo tá esperando com pão de queijo pra comemorar, entendeu? E polvilho. O pessoal come bastante Vocês polvilho. viram o música de primeiro polvilho. vídeo da Rafa que saiu? Não viu ainda. Vamos Vocês ver. têm que ver esse vídeo. Eu tenho que Do- ver. campanha, com pãozinho campanha de da Rafa. queijo, é claro, Muito gente. Olha, bom. que trem é esse? Não, eu quero ver esse vídeo. Muito bom, muito bom. Marcão, hoje promete, já começou quando ele chamou ela, fervoroso aqui, hein? ligamos pro Salles, ligamos pro Marcelo, ela falou assim, ó, precisa indicá-la. Eu não é? É lógico. Era o que Foi- faltava. era o que Ela faltava, tava lá era o na que faltava. beira, faltava só vocês darem a indicação. Só isso, ótimo. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Maravilhoso. Aliás, ó, Agora vocês podiam também pedir voto pra ela, né? sim, a gente claro, pede, lógico. votem na Rafa. É isso, Rafa gente. para o Acabou, Cabaré. gente. Rafa Rafa Alves. Porca- Rafa- Vamos lá, né, tem outra gente? Rafa Rafa- lá, gente? Não tem nenhuma outra Rafa indicada. só Rafa eu. Alves no Caboré. Exatamente. Né? Pô, muito bom. Aliás, ó, assistam também o episódio do Salles e o episódio do Marcelo. Outros episódios muito bacanas Foi que passaram por aqui. maravilhoso. Puta. Né? O do Salles foi uma aula, meu Não, do Deus Salles do eu céu. fiquei até tenso na hora. Lembra? Ficou nervoso. Foi o Salles e o Jaime Troiano. É, Opa. dois, nossa, Caramba, dois hein, caras. Aí é pesado. Pô, você vê, né, meu? Gente, que moral, hein? Tive que assistir no 700 GB de internet lá. E é o seguinte, esse aqui, Rafa, é um podcast publicitário, né? Imagina o que a gente vai fazer agora num podcast publicitário. Gente, nós vamos falar de tudo e de publicidade também. Vou Fazer vou publicidade. fazer merchan. Você gosta de merchan? Pagar a conta. É, alguém tem que pagar essa Gente, Deixa eu bagaça. falar uma coisa, isso é maravilhoso, gente. Alguém tem que pagar essa bagaça. Eu passei uma vida ou pagando ou pedindo pra alguém pagar, Aí. entendeu? Então é isso que a gente sabe fazer mesmo. Bora Então lá, vamos lá, vamos ver. Marcão. Vamos lá, ó. Você vai fazer o merchan e eles vão vamos ver se tem Vamos ver se- compensação ou vamos não. ver- vamos ver se eles avaliam bem o meu merchan. Então coloca na tela aqui a marca da Content. Que eu quero falar da Content, vamos falar da Casalo. Mas lógico, Casa Cara, Ferreira, espeto tem que ser de ferro. aliás, né? meus amigos, quando vocês chegaram aqui, qual foi a primeira impressão? Né? Falei assim, Espetacular, gente. A grande verdade é o seguinte: você chega num lugar, você sente a vibração e a energia. Exatamente. o E Luciano aqui fala não muito falta disso. isso. Né? Porque é uma casa de grandes amigos, né? E a Content, sim, a Content é uma agência que nasce como uma agência de marketing de influência, mas evolui para algo muito mais impactante, né? A gente gosta muito de falar das 4 principais frentes de trabalho aqui da Content, a começar pelo marketing de influência, que o nosso amigo tão conhece bem, né? Que os Capini tão conhecem bem, que o marketing de influência, você que deseja conectar as suas marcas com o público através do marketing de influência, é muito importante que você tenha uma agência especializada
atualizada no assunto e a Content conhece tudo disso daqui, tá? Então converse aí com os amigos do Ale Visconde, porque eles são especialistas e não fazem somente isso, tá? Além dessa frente de marketing de influência, também são especializados em esporte. O esporte, ele conecta muitos corações, né? Quando a gente fala sobre esporte, a emoção sempre está envolvida e aproveitar essa emoção para fazer sua conexão com o público que você deseja também é muito legal. Então, quer fazer um projeto envolvendo o universo do esporte? Fale com a Content. A Content, além de fazer esses projetos, ela também produz conteúdo aqui com ex-esportistas. Exatamente. Alguns ex-esportistas sentam, inclusive, nessa cadeira aqui para apresentar os seus podcasts. Conteúdos muito legais. Cara, Content Esporte vai muito bem. E Content Studio. Aí sim, aquilo que a gente está vendo aqui, né, Lu? É esse espaço, mas não só nesse formato. O formato de podcast é só um formato possível. Tem uma série de outras configurações aqui para que você produza o seu conteúdo aqui e fora daqui também. E para terminar, Content Social Hub. Se você quer levar a sua mensagem para o público certo, com o orçamento correto, enfim, da forma mais eficiente possível, fale com a Content. A Content tem uma série de soluções. Enfim, fala lá com o time do Ale Visconde, porque o Ale é gente boa, né? Exatamente. Eu alei todo o time, né? Porque a parte boa disso daqui é o seguinte, a gente faz merchan dos nossos amigos. Então aí falem com o pessoal. Ale, muito obrigado aí, viu, por nos receber e por apoiar aqui o Papo de Amigos, ser um patrocinador nosso. Beleza? E aí, agora, Lu, vou falar do patrocinador do podcast mesmo. Outra casa de grandes e amados amigos mineiros. Mineiros. Aí Vamos Mineiros. falar de uma turminha de BH lá. Vamos falar da Ioros. Cara, a Ioros é a sua grande parceira de tecnologia, né? Você que vê aí todas essas ilustrações em 3D, em mídia out of home e tal, você precisa de um parceiro de tecnologia para colocar isso em pé. Seja você um anunciante, uma agência, um veículo, é importante que você tenha esse parceiro que olha não só para essa frente de 3D, mas para gamificação, para sensor de movimento, né? Para inteligência artificial, enfim, tudo que você precisa fazer ali que tenha essa necessidade de ter um parceiro e falar, putz, será que aquilo que eu tô pensando dá para fazer? Então, aí é onde Dá. está a questão. A gente vê um meio evoluindo de tão aceleradamente que quando você fala assim, puta, acho que eu cheguei no limite, a Ioros vai além do limite. Então ali quando você passa tem sensor, tem cheiro, tem movimento, tem interatividade no mobile com a tela. Então tem muitas possibilidades. Eu quero fazer um game personalizado para minha marca, dá para fazer. Tem zilhões de cases, até o case da Raya ficou maravilhoso. Então assim, eles são feríssimas no que fazem. Inclusive fizeram lá um atendimento de IA que deixou todo mundo boquiaberto no último evento regional do Amigos do Mercado. Então eles são muito feras, vale muito procurar a Ioros para fazer Alô, criativo! Exatamente. Exatamente. Criativo, você que tá aquela, mas será que dá? Dá. Você encontrou quem vai te ajudar a fazer acontecer. Exatamente. Vai deixar o time de produção enlouquecido. Exatamente. Entendeu? Eles entregam tudo. Isso aí é maravilhoso. É a Exatamente. solução. Vocês arrasaram no Mechan, gente. Gostaram? Sem compensação. Vocês arrasaram. Eu quase falei no início que, inclusive, o Ale Visconde, ele foi diretor de mídia quando eu era da Claro. Ó, E Quando meu era diretor também. maravilhoso, ó, Ale, Maravilhoso. maravilhoso. Você vê que coisa boa, a gente faz merchan dos nossos amigos. isso é a melhor coisa do mundo, né? E outra, e de um produto que a gente compra, né, Marquinhos? Que Sim, a gente exatamente. confia também, né? Amizade é amizade, negócio é negócio. Mas quando junta as duas coisas, aí deixa melhor ainda. Muito bom. Então, e se Gente, você... e se galera você, da Ioros, e se beijo alguém grande, quiser que a hein? gente faça o E merchan? vocês já falaram o que a Ioros fez no SXSW de Londres, né? Sim, sim. Verdade. Fizeram cada pitch lá que os caras faziam fila pra Então, ver o que exatamente, eles tinham. fizeram Então não é novidade só no fizeram Brasil, é inovação no mundo. exatamente, fizeram um Sim. atendimento virtual em Inclusive, IA. O Léo foi lá de Porque o plano camisetinha dos de... mineiros é dominar o mundo. O Léo lá de exatamente. camisetinha de startup. Não, maravilhoso. Léo lá de camiseta de startup. Primeira atendeu vez, todo mundo. acho que o Léo não trabalhava fazia 10 anos, né? Foi a primeira vez. Mas eu fiz o pitch. Falei, porra, Léo, eu fiz 2 pitches. Mas o Léo tá num outro patamar, tá tudo bem, descansa aí. Beijo, Léo. Beijo, Léo Chebri. Figurado. Assista o episódio do Léo. Léo e Giba. Nossa, Léo e Giba Léo e também. Giba. Gente, o Giba. Nossa. Já teve bastante mineiro. Não tem. Pô, também. mineiro aqui. Tem. Não, peraí, Inclusive, o gente. irmão do Ale Visconde também, Gente. carreira grande em Minas, né? Ó, Sim, sim. Vou falar uma coisa. Minas é um celeiro gigantesco do nosso Gente, mercado. nosso plano é dominar o mundo. A gente Minas vai comer é quieto, uma entendeu? galera da Assim, ó. pesada. Vocês acham que a gente só sabe fazer pão de queijo? Não, tomar imagina, pinga, né? Não. imagina. Mas o episódio do Léo e Giba também foi especialíssimo. Muito bom, Pois Marcão. é. Ó, merchans entregues, viu? Muito bom. Merchans entregues. Bom. Agora vamos às histórias que a gente ouviu, de fato, ouvir aqui. Start now, Marquinhos. Né? Vamos começar. Vou começar pela Rafa. Bora lá. Rafa, é o seguinte, vamos falar de uma história. A gente gosta muito de contar história, gostamos todos, mas eu quero que você me conte uma história que te contaram, porque você,
acredito que você não estava lá. Né? Você não estava lá quando o seu Reinaldo conheceu a dona Wanda. Né? Que história que te contaram a respeito disso? Gente, seu Reinaldo e dona Wanda são maravilhosos demais. Mas pensa em duas pessoas muito diferentes. E eu sou exatamente essa mistura. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora de belas artes, artista plástica. Por aí você já percebe essa diferença. Meu pai, carioca, botafoguense. Lá em casa, inclusive, cada um que vai morrendo, a torcida do Botafogo vai diminuindo. Nós somos tudo estrela solitária. Extinção. Entendeu? Maravilhoso. Mas fomos campeão de tudo ano passado, hein, gente? Vamos lembrar disso. Levaram bastante coisa. Parabéns, Botafogo. É, isso mesmo. E aí meu pai foi estudar em Belo Horizonte, foi fazer faculdade. Meu avô já estava na reserva, meu avô era militar, estava na reserva. E aí foi a família inteira. Ele conheceu minha mãe através do meu tio, casado com a irmã dele. E aí namoraram, casaram, a família resolveu voltar para o Rio e meu pai resolveu fincar em Minas. Eu sempre falo que meu pai é o carioca mais mineiro que tem, entendeu? Ele perdeu o sotaque, ele só mantém o Botafogo, mas ele perdeu o sotaque, ele não puxa o S mais, mas Foi ele é mineiro. mesmo, absolutamente, de mansinho, dona Wanda foi lá e dobrou ele. Mas eu brinco, eu falo que a referência da minha mãe foi uma mulher progressista desde sempre. Ela foi a primeira mulher a lutar karatê em Minas Gerais. Caramba! E ela foi lutar karatê ela vivia uma situação delicada em casa, com o pai que bebia, nunca bateu nem nada, mas era uma pessoa mais enérgica. E ela aprendeu e se posicionou ali numa vez que ele foi um pouco mais enérgico com a minha avó. E aí ela, que tá casada há vai fazer 52 anos com meu pai, então imagina, 52 anos atrás, no dia do casamento dela, ela avisou o pai que ela não entraria na igreja com ele. Que ele podia ir, obviamente, entrar com a mãe, mas que ela entraria sozinha. Porque a referência do que ela queria de homem, o que ela queria construir, não era o que ele foi. Caraca, Rafa, ela fez foda. isso. Você conhece minha mãe, então você imagina, Caraca, né? Então, assim, mano. e a gente cresceu escutando isso, então, assim, e na verdade ela fala que eu adoro música, festa, adoro virar à noite. Ela fala, gente, você é igualzinho seu avô, que era meu avô boêmio mesmo, sabe? E ela fala, cara, mas ela falava, não, eu não podia representar aquilo. Ela falou, não podia dar este exemplo pro meu marido. Era tipo, você precisa ser outra coisa. E o meu pai é aquele cara que eu me lembro, assim, perfeitamente, o pai que participou de tudo. E aí eu me lembro numa época eu muito pequena, isso define o que é o meu pai, o Reinaldo. Engenheiro, matemático, botafoguense, mais calado, carioca, que gosta da cervejinha. Mas ele é o cara que ele dava um jeito e estava em toda a Olimpíada do colégio. E um dia eu falei, eu perdi uma ping-pong, é o que eu jogava no colégio. Tênis de mesa você jogava. Você jogava tênis de mesa. Mas fui campeã, tipo, 10 anos, entendeu? E aí eu perdi, lá da 11ª vez. E aí eu comecei a chorar e meu pai falou, pô, cara, por que você tá chorando? Você ganhou 8 anos seguidos. Sim. Eu falei, mas você não vai vir mais. Aí ele falou, pode chover canivete. E aí eu imaginei canivete mesmo Canivete caindo. E meu pai é muito magro, cara. Deixa eu te falar. Meu pai é assim, ó. Um fiapo, assim, alto e magrelo. E eu pensava e falava, pô, o canivete se lascar, meu pai partiu no Corta no meio. né? Não sobra nada. Eu falei, puta, meu pai gosta demais de mim, assim. Então, meu pai e minha mãe são... Seu Reinaldo e dona Wanda são essas pessoas que criaram 2 filhas. Uma, engenheira mecatrônica. E aí, como a vida é, gente, amiga do Carlos, né? Conheci ele no trabalho. Minha irmã estudou com o irmão da Flor, mulher do Carlos. Caramba! Pura coincidência. Fomos descobrir muitos anos depois. E engenheira mecatrônica e uma filha que fez 2 faculdades de comunicação. Segundo meu pai, não gostava de estudar, gostava de ir pro bar, fez logo 2 de comunicação, né? Fez jornalismo e depois puxou Do matéria de happy hour, né? publicidade. Muito mais happy hour. É tipo isso, entendeu? E uma engenheira mecatrônica, orgulho. Então, eles são essas pessoas que misturam, assim. O futebol sempre teve na minha casa. Minha mãe é cruzeirense. O futebol sempre teve em casa. Mas eles sempre foram presentes, assim. São 2 pessoas movidas à música, à família. E que, sei lá, cara, minha mãe fala uma frase que ficou na minha vida, que Rafaela, vai trabalhar e vai ser independente, vai ser o que você quiser. Porque casamento não é emprego. Casamento não é contra-cheque.
Então, assim, são essas pessoas muito Já vou te ensinar um amorosas. golpe de karatê aqui também. Ó, Paixão não bobeia, não. Aprendi com a minha mãe. Paixão é meu marido. Ninguém conhece ele pelo nome, cara. Todo mundo conhece ele de Paixão. Mas a verdade é, seu Reinaldo e Dona Wanda são essas pessoas. Um mineiro e um carioca que criaram duas filhas completamente Não são diferentes. complementares 100%. Mas assim, mas Ô, são Rafa, maravilhosos. E me fala uma coisa, você já era pilhada desde criança, assim? Sabe que eu Como é não que falava? foi? Você sabe dessa história? Então, qual é que é? Porque Eu geralmente não- as pessoas mudam. Então, eu não falava. E minha irmã começou a falar com minha irmã é mais velha. Sua irmã é eu sou quantos mais anos nova. de mais velha? 2 anos e 11 meses. É, porque pouco. eu nunca aceitei 3 anos. Então, são 2 anos e 11 meses. Entendeu? Que ela queria meter 3 na minha cara e falava, não. Ela começou a falar com 1 ano e pouquinho. E eu não falava. E aí, quando deu 2 anos, minha mãe fez uma como é que chama? Que tem simpatia. Pra eu falar. Fez o pitiu piada dentro da boca? Simpatia é o seguinte, não. Quando o pitiu piada dentro da boca é pra falar, pra Não. criança. A simpatia Falei lá... disso outro dia Ó, aí. a simpatia lá de BH é assim, você diz que você tem que tomar da água na colher de chá, na soleira da porta da casa. Minha mãe pegou Meu uma Deus. colher de sopa, deve ter sido, né? Em É, vez porque de nunca dar mais uma, parou, deu né? 3, entendeu? E aí comecei a falar, meu filho, não parei nunca mais. Entendeu? Mas e foi assim o tempo inteiro. E escola entendeu? você era da turma do fundão, Menino, porra por causa louca, da altura, zoava. né? A pessoa que tem 1,55m não pode, ninguém deixa você estar lá no fundão, né? Você tá lá na frente. Mas era maravilhosa, falava o tempo inteiro, as pessoas enlouqueciam, entendeu? Eu sempre fui uma boa aluna. Até porque lá em casa não tinha dessa de Sim. ser boa aluna, não. Mas a Renata era insuportável, né? Você sabe. Renata só tirava, ela não tinha onde pôr os pontos extra. Então, todo o pessoal achava que eu era mais ou menos, entendeu? Mas eu era boa. A média da escola era 70, eu ficava lá 75, 80. Ah, tava na média. Tava maravilhosa. Não, tava acima da média. Não, tava- Já era 70, eu ficava 75, maravilhoso. 80. Já tá Só que minha ótimo. irmã era 120, entendeu? sim. Então aí era um problema. Mas sempre fui assim. Eu era amiga de todo mundo, falava com todo mundo, conhecia todo mundo. Minha mãe me chamava de Bem TV, quando eu era pequena. Ela falava que eu falava em casa, a gente sempre morou em casa. Eu falava em casa e vinha um Bem TV. Que ele escutava a minha voz e vinha um Bem TV. Olha que legal. beleza. Era um pouquinho atrevida também, entendeu? Ah, isso faz parte, né? Faz parte, muito bom. Marcão, vamos trazer pro Scapini, né? Scapini, você também, né? Tem uma história que te contaram. Matematicamente, você não estava lá no contexto que Dona Neuza conhece o seu Wilson. Ah, rapaz. Meu pai era um cara engraçado. Meu pai, na verdade, casou com 2 Neuzas. Caramba. Ele era casado... É verdade. Eu acho que era mais pelo nome, né? Não sei. Meu pai era casado com uma Neuza, que chamava Neuza das Dores, e a Neuza morreu. Infelizmente, atropelada por um bonde. Porque Caramba. é esse tipo de história, né? E meu irmão e minha irmã já existiam, já Que eram cidade? nascidos e tudo. Em São Paulo. tudo em Paulo mesmo. tudo em São Paulo. Meu irmão chama Wilson, minha irmã chama Valdete. Então, meus irmãos já eram nascidos e tudo. E passa um certo tempo, meu pai já conhecia minha mãe, porque meu pai conhecia desde cedo, minha mãe era chamada de Neuzinha. Aí ele reencontrou Neuzinha no auge dos seus 29. Obrigada. doida, Voando, Opa! voando. Neuzinha precisando Voando arrumar alto. um marido para começar o negócio, né? Tô pronta. E tudo. E aí meu pai e minha mãe se casaram, mas antes disso eu vou aproveitar aqui a oportunidade para contar uma coisa que eu sempre quis contar. Maravilhoso. E como minha mãe, ela é audiência cativa onde quer que eu vá, ela vai ficar muito puta com isso. Ai, coitada, Então, eu falei, não, mas é uma homenagem, é com amor Já que eu falo aproveita isso. agora aqui, ó, Né, já Neuza? manda- Mas eu vou chegar, não vou olhar pra lá daqui a pouquinho. Então, meu pai era casado com a Neuza das Dores, que infelizmente veio a falecer, e ele casou com a Neuza da Penha. Tá. Minha mãe chama Neuza da Penha, ela odeia o nome da Penha. E é ruim, porque quando ela chega no médico, eles não chamam Neuza Scapini. Neuza da Penha! E o da Penha foi uma promessa que a minha avó fez. Dona Conceição fez essa promessa. Por que ela fez a promessa? Ninguém sabe. Ninguém sabe o motivo? Ninguém sabe, ela nunca contou. Não podia contar. E a promessa... promessa, né, gente? E a Uai. promessa que ela fez foi a filha chamada Penha. Para Nossa Senhora da Penha, naturalmente. sim. Então, minha mãe tem a Neuza das Dores e a Neuza da Penha. Mãe, Neuza da Penha, eu falei que eu ia entregar isso um dia para você. Não, maravilhoso. Obrigado, mãe. Você é demais. E aí eles Dona Neuza é casaram. bonitona. E né? ela, Neuza tá- segue pagando a promessa sem saber qual que era a promessa. Exatamente. Todo Sensacional. mundo, né? E a gente tava Sim, homenageando a minha lógico. avó no mesmo caminho. Pô. Minha avó, ela, se você coloca o nome em alguém para ser falado, né? Sim. É. De um jeito ou de outro. E aí, meu pai namorou com Neuzinha, casou rápido. E eu nasci um ano depois, exatamente no dia do aniversário de 1 ano de casamento do meu pai e da minha mãe. 27 Caramba, de janeiro. Eles casaram em 69, eu nasci em 70. E aí meu pai, infelizmente, não viveu muito. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos, então as maiores memórias que eu tenho do meu pai são do que as pessoas contam. Sim. E não da convivência dele.
de uma forma ou de outra. Mas o outro lado fez com que minha mãe passasse a ser pai e mãe do filho dela, que sou eu, que nasceu da barriga dela, mas pai e mãe dos meus irmãos que não nasceram da filho barriga da outra dela, Neuza. né? Então, no final do dia, minha mãe é uma guerreira maravilhosa e talvez seja por isso que Nossa Senhora da Penha abençoou Neuza nesse tanto, para que ela pudesse cuidar da gente esse tempo inteiro. E foi muito engraçado que meu pai morreu. Obviamente, ele preparou um pouco a ida dele, porque ele morreu do coração. Hoje em dia, ninguém mais morre do coração, né? Ele morre do coração no século passado. E aí, minha mãe, com a idade chegando, minha mãe voltou a trabalhar, porque a grana que meu pai deixou não era suficiente para 3 filhos, meu irmão na faculdade de medicina e tudo mais. Então, Neuza voltou a trabalhar aos 40 e tantos anos para cuidar da casa, para cuidar financeiramente da casa que ela já fazia. Então, na verdade, ela é uma grande guerreira. Me ensinou muito sobre resiliência, sobre aprendizagem, sobre a necessidade de, às vezes, você fazer o que você não gosta em prol de um bem maior. E tá lá, os filhos bem criados. Hoje ela é bisavó de não sei nem quantos bisnetos ela tem, mas tem muito. Tá vindo mais uma agora, a filha da Tayana, que vai nascer. Então minha mãe é um exemplo. E ela vai me puxar a orelha por causa da Penha. Vou falar mais uma vez. Neuza da Penha, você está homenageada aqui. Eu te amo, dona Neuza. Guerreira desse jeito, já foi homenageada aqui, com certeza já superou esse da Penha aqui no podcast. Depois um dia eu conto E seu pai, bronca. e a profissão, seu pai, qual era a profissão dele? Meu pai era projetista. Meu pai tinha uma empresa de projetos elétricos, uma empresa e uma loja de materiais elétricos, e meu pai preparou a aposentadoria, né? Ele tinha a loja, ele comprou a parte do sócio para fechar a loja e se aposentar. Esse era o plano do meu pai. E ele vendeu a loja e, infelizmente, morreu pouco tempo depois. Não conseguiu aproveitar a aposentadoria. E morreu jovem, né? Morreu com 45 anos. Super novo. Super novo. É assustador, né? Super novo. Mas é que eu falo, no século passado, morriam de doenças que você não morre mais hoje. Sim. Outras épocas. E faz parte. Então, ele deixou um legado, mas sendo muito justo, e eu falo isso com ele toda vez que eu rezo, na verdade, a pessoa da minha vida é minha mãe, não é meu pai. Sim. Porque ela que me ensinou tudo que eu sei. Ele deixou um monte de projeção e de imagem positiva, mas E bem falado pelos amigos também. Exato. E aí foi engraçado, porque eu fui fazer engenharia, já mudando de assunto aqui, eu fiz engenharia, né? E eu estava na faculdade de engenharia e eu não ia bem na faculdade de engenharia, para falar bem a verdade. Não tem nada de engenheiro assim. Meu, a vida inteira... Tudo exatas, Você é bom cara. de matemática, aí confunde, Matemática, né? eu era bom de matemática, física, mas aí- química, eu era bom desse... Você era bom de exatas? Era bom, não, eu era- Ele é bom até hoje, eu era gente. bom, eu era terrível. bom. Deixa eu Eu te era falar, bom. respondi pro Carlos, terrível. Sabe a vírgula da vírgula da Não, vírgula, ele faz a e- conta da cabeça, E entendeu? aí cheguei lá no laboratório de elétrica. Porra, eu achava que eu mandava bem pra caramba no laboratório de elétrica e não sei o quê. E o professor do laboratório, eu não vou lembrar o nome dele mais, ele conhecia meu pai. E aí ele falava, não, que decepção. Meu, seu pai era muito bom e você aqui não consegue juntar 2 circuitos. E ele fazia bullying. Na época a gente não sabia que chamava bullying isso, Mas né? era. Mas ele mandava eu montar o circuito. Quando tava montando o circuito, ele ligava a eletricidade pra tomar choque. Eu falava, porra, mano, você conhece meu pai, quer me enterrar desse jeito? E foi desse jeito. Então, assim, durante esses 10 meses que eu fiz engenharia, teve lá um moço... As que vai ser lembranças do meu seu pai. também. Maravilhoso. Scapini, e andando, trazendo um pouquinho pra trás, como que era o Scapini criança, cara? Puta, mais pra trás. Né? Cara, eu era tímido, naturalmente que... você Qual que é a chega diferença dos seus irmãos? meus irmãos são bem mais velhos. Tipo uns 40 anos, tô brincando. Mentira. É só pra zoar a minha irmã que vai me xingar pra caramba. Não, tem uns 10, 15 anos de diferença. Tá. Pelo menos o que quando você tem 7 anos faz Exatamente, muita diferença, exatamente, né? exatamente. De um jeito ou de outro. Então, assim, eu acho que esse fenômeno de ser uma criança sem pai, o que não era comum na minha época, como não era comum você ter pais separados. Hoje em dia ter pais separados Sim. é a coisa mais comum que você tem e tudo. Fez de mim uma pessoa mais quieta, mais introspectiva. Então eu não soltei, minha mãe não fez essa simpatia da soleira da porta, não. Na verdade, talvez uma colher minha tenha ido pra você. Acho que de todo mundo aqui também. Ela pegou as colheres de todo mundo. Gente, dona Wanda, mãe, não faz mais isso, não. Ô, Scapini, você era bom aluno? Você ia bem na escola e tal? Ok, a escola não era Aluno na média? tema. Era ok, passava de ano, tava tudo tranquilo. Tanto que eu estudei, eu sempre quis ser engenheiro, né? Eu sempre entendi que eu ia ser engenheiro. E eu descobri que eu não queria ser engenheiro na faculdade de engenharia. Foi um ótimo ano da vida, né? Não, Mas na foi a faculdade prova dos de- 30. Eu tenho uma história ótima, acho que você já ouviu essa história. Eu ia bem na escola e eu entrei na Mauá. Então, na Mauá, eles te ranqueavam nas classes conforme o seu resultado no vestibular.
E tinham 12 classes de engenharia, eu era a classe 3. Então, sei lá, top 300 dos 1.200. E tudo. Mas começou a aula, eu não ia bem, é um fato. E na Mauá, toda segunda-feira você tinha 2 provas e 2 listas de exercício que você tinha que entregar. Era desse jeito. Cara, eu tava na turma 3. A lista saía na segunda-feira às 9 da manhã, 11 horas a lista estava pronta dos meus colegas. E eles logo... Eu já trabalhava, né? Eu fazia a faculdade de manhã, trabalhava no shopping à tarde, de sábado. Eu sempre trabalhei de um jeito ou de outro. Então, meus amigos, eles me davam a lista. Ó, tá aqui. Né? Lá eu era Cadu. Nem era nem Caco, nem Cacá. Pois é, foi meus 10 meses de Cadu. Cadu, tá aqui a lista. Pô, eu sei que você tá trabalhando e realmente e tudo. E beleza. E na sexta-feira tinha educação física. Então, era aquelas 2 últimas aulas jogando futebol e não sei o que mais. O que eu fazia? No grupo 3, todo mundo já tinha feito lista, estudado para prova e não sei o quê. Eu ia no Xerox, fazia tipo 30 cópias da lista de exercício. Aí na sexta-feira, conforme ia passando o desespero, os caras da turma 8, 9, 10, 11 estavam no futebol comigo. E não tinham feito a lista e não iriam fazer a lista de jeito nenhum. E aí já começou a perceber, eles já perceberam que falava assim, Cadu, você tem a lista? Tenho. R$10, sei lá quanto é. Cara, eu vendia 30 listas, 40 listas, então essa minha veia Começou a fazer uma grana, já fazia uma grana. Eu pagava a balada do fim de semana, que era o que tinha, entendeu? Então eu vendia lá 20, Já que eu não vou 30... formar engenharia mesmo, deixa eu garantir a balada, pelo menos entendeu? beber. Era bom de finanças. E o que eu fazia? Eu deixava no canto ali a mala com os negócios e tava jogando bola. Cadu, tem a lista? R$10. O cara ia lá, botava R$10, levava uma lista e ia embora. Porque era sexta-feira, 11 da manhã, todo mundo vazando da faculdade. Não tinha mais para quem pedir. Sim. Então, conforme ia passando o tempo, R$10, R$15, R$20. E a vida ia seguindo desse jeito. Então, a engenharia serviu para mim ensinar que eu vou ser um ótimo comerciante. Porque o que a gente faz hoje é vender ideia, é vender posicionamento, é vender que você pode ser o que você quiser na vida. Sim. Então, eu comecei, pelo menos esses 10 meses, serviu para eu tomar choque. Maravilhoso. E para eu fazer um dinheirinho no final de semana. Sensacional, cara. Sensacional. Muito bom. Como eu não formei, eu não vou perder a graduação. Porque não tem nem como... Não se perde aquilo que não tem. Ela, então tudo bem, é isso. Muito bom. Mas as histórias ficaram para sempre. Então, maravilhoso. Ô, Rafa, vou trazer pro seu lado aqui de novo. Tava lá, enfim, fera no tênis de mesa e tal. Mas daqui a pouco, chegou a hora de trabalhar. Como é que o trabalho chega na sua vida? Chega para sua irmã primeiro? Chega mais ou menos no mesmo tempo? Você fez faculdade primeiro? Como é que o trabalho chega para você? O trabalho sempre teve na minha casa, porque meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Então, tem uma coisa que fala sobre mim, sobre a minha personalidade, que era, cara, minha mãe era professora, como eu falei, ela trabalhava de manhã e à noite. Para que de tarde ela pudesse estar em casa com a gente, porque a gente estudava de manhã. E de noite, o meu pai estava em casa com a gente. Então, as 2 coisas que eu levo desse momento, que era o café da manhã, era a única refeição que a gente fazia todos juntos. E eu tenho esse hábito, assim, de garantir que tenha uma refeição que hoje eu faça em família. E o segundo ponto é que trabalho, não existe a opção de não trabalhar. Você trabalhar te move, te define estruturalmente. Então, assim, minha irmã entrou para a faculdade de engenharia, é um pouco mais inteligente que eu, efetivamente, claramente, mais alta. Meu pai e minha mãe fizeram mais com preguiça, né? Assim, ela até alta, engenheira. Ela não quis responder da primeira vez, mas agora tá entregando como é que foi esse momento. Na verdade, me fizeram um pouco mais de preguiça, né? Eu tenho 1,55 m, ela 1,70 m, ela é ligeira mecatrônica, eu passei primeiro para jornalismo, entendeu? Então, por aí você percebe. Mas a Renata começou a trabalhar naturalmente, sempre trabalhou, sempre um sucesso. E eu entrei para a faculdade de jornalismo convicta que meu dom e minha habilidade é sobre comunicação e sobre escrever, e eu sempre gostei muito de escrever. E até hoje, na verdade, eu expresso os meus momentos escrevendo. Vou contar depois para vocês um caso sobre quando eu me tornei madrasta, o que ninguém quer se tornar na vida, né, gente? Mas você é boadrasta. Eu sou boa. A Carolina só me deixa chamar de boadrasta, não é mesmo? E aí eu falei, cara, jornalismo, tudo a ver. Imaginei que eu ia lá pra bancada apresentar. Quem que era uma referência pra você? Que você olhava assim, puxa, eu queria ser... Eu queria ser todo mundo que você imaginar, mas principalmente escritores. Então, quando eu olhava, assim, eu lia muito Machado de Assis, eu gostava de ler. Então, para mim, o jornalismo, ele ia ser a minha válvula de escape pra escrita,
mas também uma forma de emprego, porque a gente tinha consciência que eu precisava Estudar pra os trabalhar. meus sonhos ali, aquilo ia me moldar, era necessário, assim. Acho que nisso, tanto eu quanto você, a gente nunca passou necessidade, mas a gente também nunca teve a vida Mansa. fácil. A gente precisava trabalhar para chegar e para ter o que quisesse, assim, era importante. E aí, no meu primeiro período de faculdade, eu entrei na faculdade, meus pais moravam em Contagem, que está a 15 quilômetros de Belo Horizonte. Eu estudava, fazia tudo em Belo Horizonte, mas morava em Contagem. E aí eu fui fazer um estágio na TV Contagem. Cara, que legal. Então eu escrevia as chamadas, os nariz de cera, que chamavam nessa época, fazia as manchetinhas, assim, do jornal que ia ao ar 12:30. Então eu entrava às 6 da manhã, porque eu estudava à noite. E aí ferrou o café da manhã em família. Já ferrou. já era. Mas nessa época, na verdade, eu já ia meio virada. Também tinha esse detalhe, né? Que eu sempre, como eu disse lá do meu avô que eu puxei, eu sempre fui boa de golo, assim, de sair. E aí, eu trabalhava de manhã na TV Contagem. E fazia, escrevia, não sei o quê. Eu lembro até hoje a primeira vez que a pessoa que apresentava o jornal chamava Doris. O filho dela adoeceu, ela estava grávida, um arerê lá que aconteceu. E aí eu tive que apresentar o jornal. Olha que legal. E aí, eu já tentei achar esse trem, meu filho, não acho de jeito nenhum, assim, porque eu não tenho isso. Se perdeu numa fita VHS lá em Era casa. as beta antigamente, beta. Entendeu? Se perder, eu já tentei ver se alguém tinha isso no YouTube, não tem nada, entendeu? Mas eu apresentei o jornal, eu lia lá, não sei o quê, e eu lembro que naquele dia eu falei assim, demais, mas eu não vou ser isso. E aí me deu um certo desespero. Porque todo mundo falou, foi demais. Os professores na faculdade falavam, cara, você. E foi ao vivo ou gravado? Era ao vivo o jornal? Era ao vivo, Caraca, de e-mail. pô. E eu li lá no teleprompter certinho, não sei o quê. Eu tinha o cabelo curtinho, batidinho. Você não me conheceu nessa época, Não. cabelo batido, eu já tinha o cabelo maiorzinho. Eu tinha o cabelo batidinho, assim. E aí, tipo, sucesso. Mas eu falei, eu não vou ser esse negócio, não. Ali eu já entendi que eu falei, cara, eu preciso achar uma outra coisa. E detalhe, eu trabalhava à tarde no 0800 da faculdade. Porque isso me dava 70% de bolsa na faculdade. Ah, maravilhoso. Então eu trabalhava de manhã na TV Contagem, de tarde no Era 0800 eu era a Carla, que atendia, e aí rachava de rir, porque o povo ligava, tinha ficado em 380 na lista de chamada. Quando vai ser a segunda chamada? Eu falava, vai ter que morrer e nascer de novo pra alguém te chamar. Você não falava isso. Aí o cara falava, não, você não pode falar isso, não. Eu falava, não, gente, mas a gente tem que criar, explicar direito pras pessoas. Tipo, tem 2 vagas. Não, na média eles chamam 20 pessoas. Você ficou em 380 excedente. Mas tem que nascer e morrer de novo. Todo mundo aqui não vai ter chance. Faz outro vestibular. Você não fez outro, não? Aí o povo falava, não, você não pode falar isso, não. Eu falava, não é possível, gente. Mas era ótimo e à noite eu ficava na faculdade. Então o trabalho, ele teve pra minha vida sempre. Tanto que eu brinco. Esse ano eu faço 25 anos de formada, fiz 4 anos de faculdade. Falo, cara, 29 anos. Na verdade, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou aposentar. O Felipe Bartolomeu não acredita nisso, não. Ele fala que é mentira. Porque E não eu falo, acredita na Mega espera, Sena? meu filho. Eu jogo toda semana, inclusive. Você Aquele joguinho ganhou de 30 ontem. reais. Não ganhei, Deu infelizmente. 3, 7, 8, não 43, ganhei. 44, negócio desse. Ganhei né? nada, mas eu já ganhei uma vez a quadra. Depois eu conto pra vocês, assim, tava quase desligando, caindo do Teams, assim, ó, na época de pandemia, meu filho, vou cair dessa ligação agora. Ó, acumulado, mas só tinha ganhado a quadra, 998 a quadra reais. não dá pra pedir Não dava demissão, pra não. nada. Aí eu abri Não a dá. câmera de novo, me restabeleci, entendeu? E assim foi. Então, assim, o trabalho, ele teve na minha vida sempre. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época da TV Contagem aí? Eu entrei na faculdade com 17. 17? Tinha 17 E foi anos. nessa época aí? Foi nessa época, porque foi no primeiro período. Aí eu fiquei eu percebi que eu não ia fazer esse trem, eu falei, tem que arrumar outro estágio, porque já que eu não quero fazer esse negócio... Aí E no 0800 mandaram ela embora, né? Depois Eles dessa... não me mandaram. Tomou 10 processos a universidade, né? Eles não me mandaram embora. É maravilhoso do 0800. E aí eu fui fazer estágio na Fiat. Mas aí eu arrumei um estágio que aí pagava bem. Em Betim? Não, mas esse primeiro. Qual foi a primeira grana que você viu? Você ganhava quanto quando você começou a trabalhar? Gente, eu ganhava, tipo, sei lá, 380 reais. É. E era um 200, mas eu tinha 70... É a média da É a galera. média. 380 reais. Aí eu tinha a média, eu tinha o 70% de desconto na faculdade. E aí o meu pai falava, não, eu vou pagar a sua faculdade, eu te dou isso aqui como se fosse uma mesada. Pegava um Me dava reembolso. um Pegou valor. um Olha, reembolso. o excedente da faculdade Ficou bom, Não, o Rafa. seu Reinaldo falava o seguinte, meu compromisso com vocês é educação. é educação. Eu vou dar uma boa educação e boa saúde. Então, meu filho, não faltava lá em casa isso. Mas o resto ele falava, aí vocês têm que se virar. E nessa época, meu pai descobriu, é feio, né? Hoje em dia, graças a Deus, ninguém faz, mas eu fumava nessa época, né? Um horror.
E aí ele falava, pode trabalhar pra pagar esse vício aí, que eu não vou pagar não, entendeu? Fez bem, ó. Então, Fez bem. então era um negócio que era... Só que eu gastava era tudo, gente. Eu chegava no final do mês, primeiro que os juros do cartão... Era cheque especial, né? Eu contava como meu salário. Então eu chegava e já pedia, pai, será que pode adiantar um pouquinho? Ele falou, mas o cheque especial, eu já passei o cheque especial também, entendeu? Então, assim, sempre o dinheiro, ele vinha e ele era a minha forma de realização. Então, minha filha, era roupa, era sair, assim, eu gastava tudo que eu tinha e mais um pouquinho. Aí Vivia. esperava, aí passava uma semana dentro de casa, a última semana do mês não tinha dia pra fazer nada, ficava em casa mesmo, curtindo meu pai, minha mãe cozinha, aquela Geralmente maravilha. a patota fica também, porque é todo Aí mundo mais ou levava menos todo mundo, na mesma... meu filho, é. a casa do meu pai e da minha Não, mãe e a sempre foi casa a é casa. gostosa, cabe todo mundo lá. Casa grande, Cabe sempre todo mundo. ia todo mundo. E aí, começava o mês de novo, tava tudo maravilhoso, porque caía R$380, mais o reembolso do 0800, entendeu? E aí voltava. Aí depois eu trabalhei na Fiat, que já pagava bem. Aí eu lembro até hoje que a Fiat era R$1.200. Fiquei rica, imagina. 4 vezes mais. Estourou, Né? estourou. Não, mais De repente, 4 eu vezes. estourei, entendeu? R$1.200, eu fiquei rica. Até falei pro meu pai, 3 será vezes que eu mais. consigo trocar meu carro? Porque eu tinha... Aí meu pai, acho que não. Considerando o tanto que você gosta de ir pro boteco, não sei o que, acho que não vai dar certo, entendeu? Mas foi assim, sempre foi... Mas sempre foi uma realização também. Tem uma parte de você encontrando ali o seu lugar. A Fiat já foi um lugar onde eu tentei sair da coisa do jornalismo. Então, eu ia falar, E aí que eu área fui que você entrou? Eu fui pra comunicação interna. Ó, já mudou. Aí, da Fiat, eu fui pra... Aí eu entrei pra PSF, acho que foi. Que é a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, que eu já fui ser a parte de PR. Então, assessoria de imprensa. Então, eu fui encontrando um outro lugar, porque eu já sabia que o jornalismo eu não ia fazer. E aí eu entendi que o jornalismo era a minha válvula de escape de escrita Sim. emocional. Sim. É onde eu coloco ali Sua um emoção pouco pra do fora. que eu sinto, do Sim. que eu guardo, as conquistas que eu tenho. Então, tudo eu tenho escrito. De alguma forma, eu tenho escrito. Mas eu fui encontrando esse outro caminho. Foi quando eu fui para a Telecom, que foi quando eu encontro o Carlos. Eu fui para a TIM, ser assessora na parte de relações institucionais e assessoria de imprensa. Então, eu cuidava dos projetos sociais e era assistente lá do time de imprensa. Isso tudo lá em Minas Gerais. Tudo em Minas Gerais. Porque a TIM começou em Minas Gerais. Ninguém sabe disso. Eu Era não a sabia. Maxitel. Eu sim. Eu não sabia, eu achei que a TIM tivesse começado no Rio de Janeiro. Não, era Não. Maxitel. Chamava Maxitel. E aí foi a migração de marca, foi sua TIM, a sua Maxitel Sem Fronteiras. E aí eu comecei e fiz uma jornada de 12 anos em telecom. E aí é quando eu conheço o Carlos, que eu, na verdade, fui trabalhar com ele daqueles empregos que você não tem uma indicação. Foi na sorte mesmo. Ele loucamente me entrevistou, viu algum trem ali que eu fazia direitinho, pelo menos conversava direitinho. Se fosse por escrito, você ia ganhar, né? Você já Rapidamente. pensou? Exatamente. Mas não foi, mas foi Se eu soubesse, eu entrevista. tinha pedido uma redação. Escreve e fala bem também. Mas eu, na verdade, na TIM, eu já tinha mudado para o marketing. E aí eu fui para o marketing, porque eu também entendi, eu falava, cara, eu preciso ir para alguma coisa que seja mais comunicação. E aí eu fui para o marketing, foi quando eu voltei para a faculdade e puxei as matérias. Fui puxar mídia, planejamento, para poder atuar Fazer na a área de segunda. marketing, publicidade, né? Tinha uma cadeira de publicidade, né, antigamente. A gente fazia tudo, né? E Fazia a eventos, TIM era em trade. que parte de Minas? Era Belo BH. Horizonte mesmo? BH Era mesmo. BH. Então você foi pra Betim, de Betim... essa parte da Caixa Econômica, que cidade que era? Era Belo Horizonte também. Eu sempre trabalhei em Belo Horizonte, porque você tá a 15 quilômetros. BH... Betim é 15 de Não, BH? você tá... Betim, você tá 30, mas meus pais moravam em Contagem. Não, eu atendi Então eu Contagem, tava dei consultoria 15, em Contagem, pra Max Filter e Brazon. Olha aí, tá vendo? Eu fui muito pra... Aliás, Ti, beijão enorme pra você. Thiago é irmão que a vida me deu, Thiago Teixeira. Conheço bem, mas eu não lembro da distância mais ou menos de Betim a BH. Dá uns 30 quilômetros. Deve dar De uns Contagem 20 e era poucos 15, mais ou menos. Era 15, você tem mais Era uns 10 pertinho. pra Betim, exatamente. É que eu ia pra Florestal. Florestal era um pouco mais longe, também era É mais frente. afastado. E aí, da TIM, eu fui pra Telemix Celular, que foi onde a gente trabalhou junto. E Rafa, e nesse início de trajetória profissional, quem que você trabalhou que hoje a gente consegue identificar no mercado, que você sabe por onde anda? Cara, assim, indiscutivelmente, eu falo que o Carlos... Eu trabalhei com o Carlos 2 vezes? 2 vezes. 2 vezes. E com a Flor 2 vezes. Então, assim, a gente é guerreiro. Porque, deixa eu te falar, responder pros outros e ficar amigo, família, igual a gente difícil, é difícil, assim... Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, não. Porque a gente é tipo família. A gente mete um na vida do outro, a gente sabe tudo que acontece, entendeu? É desse tipo. Nem amigo que se vê de vez em quando, não. Então, naturalmente, os dois são uma referência do mercado. O Cláudio
Cláudio Ravix, que tá na Volkswagen hoje, diretor de comunicação. Quando eu era estagiária na Fiat, em comunicação interna, ele trabalhava em comunicação interna também. Ele é de Minas. Olha que legal. Nunca soube. E sabe quem trabalhava com ele também? Não, na verdade, tô confundindo as pessoas. Tô confundindo aqui, você vai conhecer, não. Na verdade, era uma namorada do Aloysio, que trabalhou com a gente. Aloysio foi o primeiro cara que gostou de stand-up no Brasil. Ele gostava de stand-up antes de ter alguém que ia fazer o stand-up. Então ele saía na sexta-noite pra ver. Vocês querem comigo ver stand-up? Não, nem fudendo. Pelo amor de Deus. E aí ele lá com a boininha dele, Aloysio Wagner. Era exatamente isso. Maravilhoso. Mas é impressionante, né? Porque você olha pro mercado, o Léo, cara. Léo Chebli. Léo foi um cara que eu... Analista, que eu fui analista do Carlos, analista pleno, até hoje eu lembro. Eu era analista sênior na TIM. Mas já ganhava mais que R$380. Lógico, né? Não, eu era analista sênior na TIM e fui ser analista pleno na Telemic, porque a Telemic pagava muito mais. Bem, né? Pagava muito. Então eu falei, vou dar um passo pra trás, que não tem problema não, nessa época. E aí o Léo, cara, um Léo que a gente fez muita coisa. Ele contou aqui. Alexandre Guerreiro. Eu brinco com o Alexandre, eu falo com o Alexandre conhecia desde quando você era pobre. Você pode me ajudar aqui a fazer as coisas? Porque a gente já fez muito roteiro. Andava por esse interior inteiro, fazendo roteiro de OH. Ainda mais que o Guerreiro, na época que a gente conheceu o Guerreiro na Claro, foi a época da Lei Cidade Limpa. Foi a época que ele se reinventou e ele tombou. Porque o Guerreiro tinha um painel em cima da Claro, na Rua Flórida. Exatamente. E até esse painel ele teve que derrubar de um jeito ou de outro. Então foi realmente... Mas daquele derrubar foi até bom, né? Porque lembra o trabalho que dava pra trocar aquela lona? Nossa! Porque era lona, né, gente? Sim. Não era LED, Não. Em cima da Claro era LED. Não! Era uns LED grosso. Fazia assim. Era lona. Gente, olha pra você ver. Gente, a menopausa. Lona é triste, foi, tá vendo a lona memória? Lona era logo, lembra? Aquela logo degradê que eu sei e a Flor aprovaram, que era um horror da gente. Era um terror, gente. Aí o analista que vai lá pra boca da máquina aprovar, né? Aí o trem chegava errado, entendeu? Eu falava, mas gente, difícil demais. Chegou com degradê. E Rafa, falando nisso, tem um negócio que é muito interessante que vale a pena. A Telemig Celular era a mesma marca da Amazônia Celular, que eram empresas do mesmo grupo. Amazônia Celular verde, Telemig Celular vermelho. E ninguém sabia na época daltônico. E era o cara que cuidava dessas duas marcas. Mentira. Então os caras chegavam pra mim pra provar layout, eu decorei a cor, né? A única forma que eu tinha, eu não sabia se era vermelho, se era verde. Eu olhava e falava, isso aqui é vermelho, mas não porque é vermelho, porque o seu vermelho. Eu colei que era vermelho. E aí tem uma história... que, na verdade, eu não sou daltônico completo, eu sou meio daltônico. Então tem uns trem que eu enxergo, outros que eu não enxergo. E um cara chegou pra mim, o Aloysio mesmo, chegou pra mim com um layout. Eu falei, Aloysio, não tem texto nesse layout. Cadê aqui o call to action? Cadê não sei o quê? Porra, tava escrito garrafal lá, de verde claro, não sei onde. Aloysio, essa merda não tem tempo. Pô, pelo amor de Deus, não me faz perder meu tempo. Vira as costas, foi embora. Aloysio sai, corre, vem na nossa mesa. Ele trabalhava todo mundo junto. A Luiz, Flor, cara, todo mundo aqui, ó. Aí ele chega, Vivi não trabalhava lá nessa época, Vivi ainda não trabalha. Aí ele chega e fala assim, gente, a Luiz é muito bonzinho, entendeu, gente? Ele não é igual a gente, não. Aí ele fala assim, gente, me ajuda aqui. Eu tô com medo, o Carlos tá louco ou eu tô louco? Vocês não estão vendo o escrito aqui, não? E a Flor já sabia que ele era daltônico. A Flor sabia, mas na época eu tinha um pouco de vergonha de falar que era daltônico, né? Porque... é tudo muito mais natural, mas eu cuidava de uma marca vermelha e de uma verde e não enxergava a cor. Caraca. Até que deu Mas certo, voltou só assim. Você deu certo. Eu tô brincando com você, cara. Vem cá. Hoje é Não, aí sexta-feira. nesse dia a Flor foi lá e falou: você não pode fazer isso. Não, o menino tá ali perguntando se você é louco ou ele é louco, se a gente tá lendo a mesma coisa. Mas eu assim, não via, gente. Desculpa, pra mim não tinha nada ali. Era isso mesmo. E que ano foi isso aí, mais ou menos? Antes de 2007. 2005. Entre 2002 e 2007. Boa, vamos trazer agora... Não, e Rafa, só um detalhe da Rafa. Hein? E você ia lá na terça quente da J. Chebli, lá na MBH? Nunca me convidou o Léo. Que imagina, gente. Não. Ela convidava chefe, eu não era chefe, era isso mesmo. Eu era peão, eles convidavam os peão mesmo, convidava todo mundo. Era maravilhoso, gente. Eu não lembro da história da terça O Léo quente. fala muito da terça quente. Marquinhos, eu preciso trazer a terça quente pra São Paulo e tal. Ele tá trazendo essa tá festa trazendo, de fim de ano dele. exatamente. Tem uma terça quente, viu? Exatamente. Muito Dia inspirado na 29, terça dia 29 de quente. outubro, Olha né? lá. Estaremos lá. Gente, Eu você vou. encontrava todo mundo, conhecia todo mundo. Era maravilhoso,
Ah, maravilhoso, Muito maravilhoso. Ó, Scapini, agora trazer pro seu lado aqui. Scapini, quando é que o trabalho te encontra, meu? Como é que você começa a trabalhar, meu? Cara, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Eu dava aula particular, aí eu fui ser DJ, eu fui ser monitor de acampamento, eu fiz Que acampamento que era? O acampamento do colégio. Ah, tá. O acampamento do colégio. Eu fiz uma série de coisas, porque, na verdade, eu sempre precisei trabalhar. A minha mãe, igual ao seu pai, ela falou, vou te dar educação. Sim. E, cara, porra, me botou num colégio bom, me botou eu estudei na FAAP, ela fez questão de pagar até o último boleto, que eu já conseguia. Não, eu vou pagar, porque daí ela pode falar, eu te formei, Sim, ela tá certa e tudo. Mas o dinheiro não era... Então, essa fase eu brinco que eu trabalhava para sobreviver. Sim. Né? Eu tinha que ter lá o dinheiro para fazer o que quer que seja. Então, eu tive um monte de empregos que pagavam algum dinheiro para você fazer alguma coisa. Tudo isso antes dos 20 anos. Sim. Vendi batata frita em festa do Peão do Boiadeiro, crepe Olha. no palito. Eu era bom nesse assunto. Era divertido. E aos 20 anos eu já estava na FAAP, já tinha abandonado a engenharia. Não, vou contar porque que eu abandonei a faculdade. Né? Primeiro porque eu não tinha capacidade de ser engenheiro. Nunca tinha tirado zero na vida, tirei vários zeros. Nossa, é muito vergonhoso tirar zero. Muito feio. E aí um dia eu estava vendo televisão e eu vi um comercial na televisão. Falei, uai, eu sei fazer isso aí. Isso é fácil de fazer. Vou fazer esse negócio de publicidade. Eu não sabia mais nada e vi isso. O comercial é o comercial do Hitler, da Folha de São Paulo, do Washington Oliveira. Esse comercial então eu era prepotente pra Eu cacete, sei né? ser Washington. Eu sei, não. E na minha cabeça... Caraca, não, esse aqui acho que até hoje em faculdade Eu tinha achava, esse comercial, que né? ser criativo era a coisa mais fácil do mundo. Mas a minha é a cabeça de engenheiro, né? Cara, eu sei fazer isso, né? Só copiar igual, fazer diferente, mudar a fórmula. Nunca fui criativo, mas eu acabei entrando nesse ecossistema de um jeito ou de outro. E aí, só para fechar a porta do Washington Oliveto, quando a Mind ganhou o Caboré, em 2018, o homenageado do ano foi o Washington Oliveto. E eu tive a chance de contar isso no palco. E ele ficou doido, né? Maravilhoso. E todo mundo corintiano e não sei o quê. Mas... E eu comecei a trabalhar porque eu precisava trabalhar. Não tinha outra opção. Então, eu fazia a faculdade de engenharia, eu trabalhava no shopping. Eu fui fazer faculdade de publicidade e eu comecei a vender batata frita congelada. Porque na época não tinha Maquem, né, no Brasil. A gente importava, na zona cerealista, importava batata Maquem e eu saía vendendo em supermercado, saía vendendo em restaurante, esse tipo de coisa, e era isso que eu fazia. Aí, no meio do caminho, um dos meus clientes era uma lanchonete em frente da FAAP. O cara, a gente ficou amigo, gostou de mim, ele falou, cara, eu tenho uma videolocadora. E ele viu que eu trabalhava, fazer qualquer coisa, precisava trabalhar, né? Ele falou, cara, você não quer ir lá tomar conta da minha videolocadora? E eu fui tomar conta da videolocadora. Aí acabei ficando sócio dele, mas um sócio estúpido, né? Porque eu nunca ganhei R$1. Eu era sócio porque eu dava o trabalho, a gente cresceu e eu não retirava nada. Tanto que eu tinha um cara muito legal que trabalhava com a gente, que é o Sandro, jornalista, autor de vários livros, e ele me emprestava dinheiro. Então, meu funcionário me emprestava dinheiro. Eu dava aula de inglês, e tinha a locadora, e, isso não durava o mês, né? Então, chegava lá pro dia 20, 25 do mês, a gente recebia nessa época dia 5 ou dia 10, eu falava, Sandrão, não tenho dinheiro para gasolina. Não, fica tranquilo. Ele me emprestava o dinheiro da gasolina, quando eu recebia aula de inglês, ele me pagava de volta. Então, isso até, sei lá, 25, 26, é a fase do sobreviver, porque eu trocava trabalho por qualquer dinheiro que tinha e a vida ia acontecendo. Eu só fui trabalhar em marketing, porque a minha carreira em 95 na Pizza Hut, na KFC. Eu trabalhava no departamento de compras, de novo, trocando salário, porque eu precisava trabalhar, e fui me aproximando do marketing, e eu não ia conseguir me transferir para o marketing, porque não ia dar. O que eu fui fazer? Fui estudar, fui fazer uma pós-graduação em marketing. Na época, a pós-graduação era igual você ser hoje, sei lá, cientista na Lua. Era muito caro, era muito importante, era muito difícil. Então, você falava, eu fiz pós-graduação, os caras... E aí, na hora que eu comecei a fazer a pós-graduação, passou lá um semestre ou dois, me transferiram para o marketing. Então, foi aí que E a Pizza Hut meio que chegando, né? 25, 26 anos nessa época. Mas a Pizza Hut estava chegando nesse momento também, não era? A Pizza Hut, eu tive um dos maiores aprendizados na vida na Pizza Hut e na KFC, que foi fechar a Pizza Hut e fechar a KFC. Então, ela já tinha passado da fase áurea e estava sendo desligada naquele conflito entre a franquia do Brasil sendo comprada pela PepsiCo, que é a dona da marca até hoje. Então, assim, de 54 lojas da Pizza Hut, nós deixamos 10 ou 12. Fechamos 40 lojas. Caramba. A KFC fechamos todas. Só deixamos uma que ficou junto com uma loja. Eu lembro que a Pizza KFC Hut, saiu de vez. na Bandeirantes,
Então, assim, acho que uma das maiores experiências que você tem a ver com o fracasso e com você aprender que é o insucesso de uma forma ou de outra. E aí foi que com a Pizza Hut fechando, a gente fechou todas as lojas, falei, caraca, vão me demitir. Eu já não estava mais tão quebrado, mas eu também não sobrava nada, né? Tinha lá o Fiat Ode todo batido. Meus amigos do colégio vão lembrar que eu bati o Fiat Ode numa caçamba. De entulho? Essas caçamba, cara, que entram na sua frente. Te fechou, né? Então, fala sério, né? A culpa, na verdade, não pode sério, ter né? sido sua. Aqui, a caçamba passou na frente. Jamais. E eu fiquei com esse carro 6 anos, com o porta-malas todo em V. Eu não tinha dinheiro para consertar o carro. Não tinha dinheiro. E aí, nesse momento que eu ia sair da Pizza Hut, eu falei, cara, eles vão mandar embora. Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar um mês sem trabalho. Eu não tenho esse assunto de reserva, não tinha nada. Aí eu fui trabalhar no varejo, fui trabalhar no Sé Supermercados. Então, foi muito engraçado, porque eu costumo falar, eu converso muito com estudante. Estudante tem aquela super agonia do primeiro emprego, né? E realmente a coisa mais difícil para o estudante é o primeiro emprego. O segundo não é difícil, o 10º não é difícil e tudo. E eu, na minha carreira, tudo que eu consegui nessa primeira fase da minha carreira é porque eu falava inglês. Eu não consegui emprego porque eu era gente boa, simpática. É o cara que fala inglês. Ninguém falava inglês. Eu sou professor... Agora tá assim de novo. Ninguém agora tá é com falando de mandarim. novo, tá um problema. Com mandarim, né? Mas mais ou menos, em mídia eu falo sempre. Eu vou falar com mídia, eles falam, o que eu tenho que fazer? Eu falei, vamos aprender a falar inglês, gente. Porque é difícil contratar. Acha um mídia que fala inglês hoje em dia. É difícil? Não. É impressionante. Olha só. E aí, para mim, eu sou professor de inglês desde os 16 anos. Então, para mim, o inglês veio de um negócio muito natural. Então, eu consegui os meus empregos todos porque eu falava inglês. E isso funcionou durante muito tempo. Então, eu converso com as pessoas hoje e falo, nem sei porque que eu estou contando essa história. Já me perdi aqui. É delicioso isso, Não, você... Né? Não. Você tava falando da Pizza Hut, que eu da fui Pizza pro Sé. Hut, você foi pro Sé e tal, e aí que você... uma necessidade... Lembrei desse assunto, mas no final do dia, a minha carreira mesmo, quando eu comecei a construir coisas e tudo, foi quando eu fui pro Sé. Aí do Sé eu passei pro Carrefour. O Carrefour eu tive uma passagem... meteórica, ano foi isso, mais ou menos? 97, 98, 99. Tá. E quem tava contigo nesse negócio, que você consegue identificar hoje no mercado? Que não tá, assim, na verdade, nessa época do Carrefour, quem atendia a gente foi... Caraca, a gente fez uma concorrência que foi muito interessante, que várias agências participaram para ter a conta do Carrefour e tudo, uma delas foi a W do Washington. E, cara, o Washington não ganhou. Acontece isso na vida, né? Uma vez ou outra ele perde. E ele ligava pra mim, cara, mas eu quero muito sua conta. Eu não posso te dar, cara. Eu também quero muito. Quero trabalhar com você de todo jeito e tudo. Cara, ninguém que eu me lembre, assim, da indústria nesse momento. Mas vamos lembrar que nós estamos falando do século passado. Tá? A gente até então... 99. Não tinha bug do milênio. A gente achava que o mundo ia acabar. Desesperadores, né? Quando eu penso que eu entrei na TIM em 1998. É isso. Eu tava contando para as meninas aqui na entrada que eu sou um cara do século passado. Eu conto histórias do século passado. Então, essas pessoas já estavam... mas, por exemplo, uma pessoa que eu conheço um pouquinho depois dessa época e que eu brinco que foi diretor de atendimento da minha conta foi o Sérgio Amado. Caramba, o Sérgio Amado, a conta da Pizza Hut sempre foi da Ogilvy Mader e tudo. E o Sérgio Amado, ele era diretor de atendimento. A gente sempre acabou ficando muito próximo. Depois, na Clara, a gente acabou sendo atendido pela Ogilvy também e tudo. E hoje eu sou muito amigo do Daniel Simões. Daniel Simões esteve aqui já? Esteve aqui. Maravilhoso. Querido demais. Daniel Simões é maravilhoso. Vocês sabem que ele gosta de café, né? Ele é o conhecedor de café. Caramba. Mas eu não vou gastar o tempo de contar a sua história de café, não. Tem muito pouco tempo, mas ele é bom para falar de café. Então, assim, ao longo do tempo, conforme eu acho que eu voltei para São Paulo em 2007, porque daí, nessa época, o que eu fiz? Eu tive uma experiência péssima no Carrefour. Eu fui trabalhar no Carrefour e o nível de assédio moral que a gente sofria naquela época pelos franceses que estavam vindo ao Brasil era terrível. Eu durei no Carrefour 5 meses, que foi o tempo de arrumar outro emprego, porque lembra que eu não podia ficar sem emprego, né? Vamos sempre ter isso em mente. Eu tinha que pular de um emprego para o outro, nem férias. Era pular do outro. Não tinha chance. E aí, quando eu estava no Carrefour e fui assediado muitas vezes e tudo, o assédio só parou no Carrefour quando eu comecei a responder os franceses em francês. Porque eles falavam mal de mim em francês, risadinha, não sei o que. No dia que eu comecei a xingar em francês, eles pararam de
de assediar, e eu falei, agora eu já posso ir embora, já me vinguei. E aí eu fui morar em Belém. Foi na minha época, o meu início de telecomunicações. A Telecom tinha acabado de privatizar no Brasil, privatizou em 98, e aí em 99 formou-se a banda A da região norte, chamava Amazônia Celular, eu fui ser o gerente de comunicação da Amazônia Celular. E ali que eu acho que as grandes entregas começaram a ser feitas. Porque em Telecom... Como que você estava casado? Você estava solteiro? Não, solteiro. Chegou seus pais lá e falou assim, vou pra... Dona Neuza, eu morava com Dona Neuza ainda, né? Homem velho, né? 29 anos morando com a mãe, eu falo isso. Mas é que ela era sozinha, pelo menos isso. Tem essa desculpa. E fui para Belém. E em Belém, a Amazônia Celular e Telecom, na verdade, Telecom, aquela época era tudo. Talvez Telecom fosse hoje, sei lá, a Mercado Livre, a Amazon e o iFood. Sim, não, era o que há de mais tecnologia, assim, que há de... Você Eles fazia. estavam 10 anos na frente. Então, pensa, a gente lançou ringtone. Eu lancei era uma o SMS na Amazônia SMS, Celular. Olha como eu sou. Eu sou do cara que lançou o SMS. Nossa. E a gente fazia tudo, porque Telecom era o meio, era a mensagem, era o foco. Então a gente fazia a rede... Mas fazia o pré-pago, fazia a customização do aparelho, fazia o plano, fazia a comunicação e fazia o conteúdo, né? Porque quando a gente lançou o SMS em 99, tinha aquelas figurinhas que a gente mandava por SMS, né? Pô, aquelas figurinhas custavam 31 centavos cada SMS, era muito caro. O que a gente fez? Quando a gente percebeu que as pessoas, ao invés de mandar um oi, tudo bem, mandavam um desenhinho com um tracinho, com um pontinho, a gente colocou aquilo no site. E aí no site você eu mandava para a Rafa de graça. Aí a Rafa, que legal, vou mandar para todo mundo. Pum, R$1, R$2, R$3 e bidar na veia. Então, Telecom, você fazia de tudo, você tinha muita liberdade. Muita liberdade e muito recurso. Né? A verba que a gente tinha era um negócio assustador. Na nossa época de Claro, era o quarto maior anunciante do Brasil. Você tinha... Não, era uma grana, investia uma grana. Era absurdo. Você tinha o seu dinheiro, você tinha o dinheiro do fabricante que você fazia cooperada. Sim. Você tinha dinheiro que você fazia com os dealers. Tinha muita coisa. Então você tinha um ecossistema e, ao mesmo tempo, era uma aula de marketing, né? Porque você tinha... Acho que também tem uma diferença e a gente teve essa sorte de estar num momento de estruturação. Você participar de uma startup com muito punch. Sim. Porque você olhava uma indústria que já tinha dado certo na Europa e nos Estados Unidos, que estava 10 anos à nossa frente. Então, você conseguia olhar o que tinha para chegar aqui e falar, cara, tem muito caldo para fazer. E aí era, tipo, sei lá, foi uma época muito divertida. Você ficou quanto tempo no Telecom? Eu fiquei 12. Fiquei 11. A gente recebeu aqui alguém que trabalhou com Telecom, que começava a vender planos comerciais, que via também, eu acho que foi para outros estados. Aqui no Papo de Amigo, vou atrás disso também. A única loucura era pensar naquele churn, né? Até desespero. E quanto tempo mais engraçado que outro dia eu tava tendo uma conversa com a Anne maravilhosa, da Claro, e aí ela Beijo, falou alguma Anne. coisa. Ela falou alguma coisa de churn, eu falei, meu Deus do céu, até hoje você sofre com churn também? Não, mas... Eu falei, pelo amor de Deus. Na hora que você fala de churn, a gente tem que falar do Jaime. Tem que falar do Jaime. Nós somos 4 amigos muito íntimos. gente Eu, tem a uma Rafa, tatuagem. a Flor e o Jaime. Nós temos Mostra os a 4. sua aí. A minha não dá pra mostrar, que eu tô depois de uma comprida aqui, ó. Olha, Caramba, que legal. Os 4 elementos do que a gente precisa ter. É tipo Power Ranger. É tipo isso. É tipo Power Ranger. É o Power Ranger da comunicação. Eu vou ser a Rosa, Florência, eu vou ser a Rosa. O Jaime vai querer ser o Rosa. Amor, sorte, fé e energia. Maravilhoso. A gente legal. queria, a Flor tinha sugerido a gente pôr um copinho de cerveja, mas eu falei, gente, meu marido separa de mim se eu chegar em casa com um copinho de cerveja aqui E os embaixo. 4 têm essa tatu? A Flor fez essa tatuagem primeiro e a gente achou que a gente tinha que ter todos a mesma. Então nós 4 Nós temos fomos- a mesma Olha que tatuagem. legal. Então, aproveitando, Jaime, beijo pra você, beijo pra dona Deusa. E o Jaime agora é o rei do churn, né? Ele tá Ele é o rei cuidando do do churn. churn. Ele tá em Telecom até hoje, tá na Claro Norte. E você ficou na Clara há quanto tempo, esses de Belém? A Amazônia Celular e Telemix Celular eu fiquei 8 anos. Tá. Entre morar em Belém, depois eu vim para Belo Horizonte, aí sim eu me casei e tudo. E depois eu voltei para São Paulo na Claro. Então é isso que é engraçado, que as pessoas... No mercado, a maior parte das pessoas me conhecem quando eu voltei para São Paulo em 2007. Então todo mundo acha que eu sou mineiro. Primeiro, porque eu já não falo que nem paulista. verdade. E onde que foi o primeiro contato que Em você Minas. contratou? Eu contratei a Rafa em Minas, Isso, quando na você já Telemix foi... Celular. Nesse meio tempo... 2003, 2002? 2002. É, por aí. 2003. 2003. Eu entrei em 1998, 2003. 2003. Daí a gente trabalhou pela primeira vez na Telemix Celular. Isso. Aí eu vim para São Paulo, vim para Claro. Nesse momento que eu vim para Claro, tem uma história legal, que a Flor ficou no meu lugar. Né? A Flor, minha esposa, ficou no meu lugar. Você já era A gente casou. Já a eram gente casou casados. em 2004. Tá. Então a gente namorou,
desde que eu cheguei em Belo Horizonte e casamos em 2004. E Luca nasceu em 2006. Boa. Então eu não sou mineiro, mas eu tenho mulher mineira, filho mineiro e casamento a história, mineira. carreira, história. Pior que aqui a gente não anda sozinho, não. História. É de bando. Uai, tá tudo agarrado. É tudo agarrado. E aí eu vim para São Paulo para cuidar da mídia e de eventos da Claro. Inclusive, nessa época, quem trabalhava, quem era a nossa chefe era a Cris Duclos. Não sei se ela já Verdade. teve. Beijo, Cris. Cris ainda não teve, nem a Cris nem a Anne. Ó, já, Cris, Cris, olha aí, ó. Cris, pelo amor de Deus, você tem que vir aqui no Papo de Amigo. E a Cris, o mais engraçado é que a gente estudou no mesmo colégio juntos. A gente não era tão amigo no colégio. Sim, Eu soube disso. sim, a gente... Aí, ela tá fazia- vendo? Tá vendo como você sabe? A Cris, na verdade... Não, é porque ela era chefe, entendeu? A Cris Duclos, Maravilhoso. no colégio, ela era a Guigui. É o apelido dela. Cristina Guigui. Gente, Caramba. É estranho. Mas Tudo bem, é o apelido apelido. dela. Eu quero, ó, Cris Duclos como Cris Guigui e o Scapini vendendo crepe no palito, só tem no Papo de Amigo. Exatamente. Você percebeu? Só. Pô, exatamente. Tinha Exatamente. vários sabores. Exatamente. E aí vai em São Paulo, depois você veio pra São Paulo. Então, eu voltei para São Paulo em 2007. O que aconteceu? Eu e Flor casados, o Luca recém-nascido, a gente começou a pensar sobre o futuro. E a gente entendeu que a quantidade de oportunidades que a gente tinha para crescer em Belo Horizonte no marketing era bastante limitada naquele momento. Então eu falei, Flor, nós vamos ter que fazer algum movimento. Vamos para São Paulo. Na época tinha o João Cox, que foi presidente da Telemig, passou a ser presidente da Claro. Aí a gente veio. Eu falei, Flor, eu vou. Se der certo, você vem. Se não der certo, eu volto. E aí a gente vê o que a gente inventa em Belo Horizonte. Eles ficaram um ano, né? 1 ano e meio, mais ou menos, indo toda segunda e sexta. Inferno. Senão pegar avião de segunda e sexta. E aí nessa época ele veio pra Imagina. Claro e aí eu vim trabalhar com Aí- ele na Claro. Caraca. Aí eu falei, não fico Aí você sozinho veio pra aqui, cá. Aí eu vim pra São Paulo. Não fico sozinho aqui, não. Rafa, vem Foi a pra primeira vez que você esteve aqui. Que você veio morar aqui. São Paulo foi a primeira vez. Tá. Aí foi ótimo, maravilhoso. Cheguei, eu tinha acabado de separar. Tinha separado, tinha uns 6 meses. E aí dominou São Paulo com uma velocidade assustadora. Ah, né? já lá, mas quase não é sociável, né? Teve muita dificuldade em fazer Não, amizade. foi difícil, entendeu? Mas aí a gente trabalhou com muita gente. Fiamma maravilhosa da nossa época de Claro também. Sim. Tô aqui com dificuldade de achar o nome de todo mundo. Eu tô hoje com problema. É muita gente. Vamos remarcar pra semana que É vem? muita gente. É muita Mas é porque, gente. não dá pra lembrar todo mundo. Não, Foi é uma muita época gente. maravilhosa. É muita gente, é muita gente. Aí depois da Claro eu trabalhei com aí a Flor veio. Aí o que aconteceu? Deu certo, eu falei, Flor, pode vir. Aí o que a Flor fez? A Flor fez a Ela fez mudança a da pegadinha. marca Telemig celular para Vivo. Ela lançou a Vivo em Minas Gerais, que foi. Aí quando ela acabou o lançamento da Vivo, ela veio para São Paulo. E foi trabalhar na Gol. Foi trabalhar na falar Gol. da Eu Gol, fui trabalhar na Gol com ela. Ou seja, vocês perceberam que metade da minha carreira É com ela e com a mulher é dele. com o Scapini e com ela, Sim. entendeu? E era assim, ó. E é uma verdade, eu falo isso, Carlos, aqui, mas Carlos talvez seja, ele é um chefe que cobra muito. Mas ele também, eu acho que talvez tenha sido o meu chefe que mais brigou por mim. Assim, de reconhecer, ir lá, fazer. Líder, e ele, né? ele fala uma frase que eu hoje falo com o meu time, que é, cara, eu só brigo e puxo e chamo atenção de quem eu acredito. Quem eu não acredito, eu já desisti, eu deixo pro lado e não faço mais nada. Então, é uma coisa que hoje eu faço. E acho que a gente sempre conseguiu trabalhar junto e continuar convivendo, porque tanto eu, quanto a Flor, quanto o Carlos, a gente tem uma característica de que a gente é muito honesto nas coisas. A gente põe muito esforço em tudo que a gente faz. Então, a gente nunca é braço curto, a gente nunca é Horácio. Então, a gente trabalha muito. Horácio, A gente já usou muito esse termo, né? A gente nunca é Horácio. A gente trabalha muito, a gente põe muito esforço. Então, a gente sabe que pode dar algum problema ali, mas tudo bem, vamos sentar e tomar uma cerveja depois. Sim. E aí vem a raiz mineira também, que o Carlos já pegou. Vamos tomar uma cerveja para resolver a frustração, a chateação. E já era. Porque a gente é muito honesto e muito intenso em tudo que a gente faz. Eu E acho outra que, coisa, tem acho que que é isso resolver. que leva a gente A situação também. tem que ser resolvida. Não adianta ficar no meio. Tem uma hora que tem que resolver. E assim, no final do dia, a gente está trabalhando. A gente tem um objetivo a atingir, a gente tem que entregar mais do que estão pagando a gente. No final do dia, você não tem que entregar o que te pagam, você tem que entregar mais do que esperam para você. Isso não é fácil.
não é natural e não é todo mundo Sim. que gosta disso. Eu gosto, isso que a Rafa falou, eu agradeço muito ela ter falado isso, inclusive o pessoal da Mind que acha que eu brigo muito, você viu, no final vai dar tudo certo. Eu brigo com vocês porque eu gosto de vocês, que eu quero levar vocês pra cima, de um jeito ou de outro. Mas a gente tem que entregar mais do que a gente é contratado para fazer. E isso só funciona se você está num ambiente legal, se você gosta das pessoas, se as pessoas te respeitam e você está num lugar onde você tem parceiro. Porque também sozinho ninguém faz nada. Sozinho é cientista que vai ali construir. A gente trabalha em grupo. E uma pessoa complementa a falha da outra, ajuda a dificuldade do outro. Não existe de outra forma. Então, é maravilhoso isso. E outro dia, eu trabalhei no Metro há muito tempo. O Rogério veio aqui e falou de mim. Né? Eu ia falar disso agora, porque daí, de repente, uma longa trajetória em anunciante, você vira veículo. Mas antes disso, deixa eu só contar Isso aí é o castigo. Esse era o Não castigo, fala porque, assim. gente... Deixa eu falar Não fala olha assim. só, era conhecido no mercado. Era conhecido no mercado. Quarto maior anunciante do Brasil, entendeu? Era conhecido no mercado que existia uma planilha do Scapini de CPM. E tinha, em 2007, porque, tinha essa planilha. gente, era isso, né? Não tinha Mas CPM pra inteligência tudo, porque não era artificial, internet, né? Sim. Era CPM de revista, CPM de TV, CPM de rádio. De tudo. Então tinha uma planilha, você imagina, a gente olhava a mídia do Brasil inteiro. Eram 9 regionais e a gente olhando isso aqui de São Paulo. E era conhecido que as pessoas falavam, mas às vezes eles ligavam e falavam assim, mas o Rafa, fala a verdade, tá ali no range do CPM, ele vai aprovar ou não vai aprovar? Então era conhecido, de repente ele virou veículo. Tá Quando na ele virou planilha veículo- amarela. É a planilha amarela que planilha até amarela. hoje as pessoas me encontram e falam com isso. É isso. Caraca. Posso falar que nessa Virou referência. nessa transformação, né? Ou sarcasmo, né? Mas nessa transformação de anunciante para veículo é onde você entende o que você fez ao longo do tempo e o que você construiu de verdade. Sim. Porque, logicamente que eu fechei muito negócio com muita gente, mas eu não fechei muito mais negócio com muito mais gente. Sim. Eu tinha o hábito, ainda sempre tenho, se alguém quer conversar comigo, me chama que eu vou. Quer me contar uma história? Eu vou. Quer me apresentar um projeto? Eu vejo. Não era necessariamente, não tem como fechar tudo, tem como fechar. mas a gente vai ver. Então, eu conheci muita gente. Na hora que eu deixei de ser anunciante, passei a ser veículo, o jogo mudou. Sim. Porque os caras da agência... Você tava na que eu cadeira dos cobrava- caras. Tava na cadeira dos e caras. a partir de agora eu fui lá vender para as pessoas. Então, várias agências que eu não contratei, eu vou lá contratar. Cara, eu preciso vender para você agora. Mas a gente... E esse era um negócio que a gente sempre puxou no time. A gente sempre recebeu. Todo veículo grande, pequeno, médio, a gente sentava e conversava. E isso faz uma baita de uma diferença, né? Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu não era o Scapini da Claro, eu estava o Scapini da Claro. Sim. Então, eu sempre me preocupei muito em que as pessoas soubessem quem é o Scapini. Eu tô na Claro, depois eu vou estar num outro lugar. É, sobre E aí, pessoas, não empresas. Sobre pessoas. E na Claro, eu tava no lugar dos sonhos. A Claro é um lugar maravilhoso de trabalhar, super gostoso. A gente tinha muita oportunidade. Na Telemig a gente conseguia fazer mais coisa, porque a Telemig a gente era, sei lá, metade do estado, né? Era um negócio muito grande, era muito diferenciado. Mas a Claro a gente era o quarto do Brasil. Então também era um lugar muito legal. Mas, ao mesmo tempo, na hora que você sai da Claro... E eu fui mandado embora da Claro, né? O que aconteceu? Trocou o presidente novo chegou, mandou todos os diretores do antigo presidente embora. Isso faz parte, é normal, é direito dele. Sim. Cara, você é do técnico antigo. Eu não quero que você jogue mais no meu time. Sim. E você sai. E uma coisa que eu falo, a melhor coisa que pode acontecer para um profissional é ser mandado embora. Lógico que não no dia que ele é mandado embora, não enquanto ele não se recoloca, mas vai se recolocar de uma forma ou de outra. E vai entender um pouco da irrelevância. Sim. Vai entender um pouco da sua... um lugar onde você não é necessário. E isso faz parte de crescer como profissional. A gente tem que conhecer não só quem gosta da gente, mas quem não gosta da Sim. gente. E quando você sabe, você fica em paz com, olha, tal pessoa não gosta de mim, tá tudo bem. É muito mais importante saber quem não gosta de você do que quem gosta. Tem uma parte de você entender que você não é insubstituível, né? Sim, exatamente. O dia que a gente entende... Exatamente. Assim, cara, eu posso ser maravilhoso e eu posso deixar um legado. Um legado de aprendizado maravilhoso. Mas insubstituível, ninguém é. No final do dia é isso. E acho que quando a gente perde quase que uma paixão cega do mundo corporativo, que é quando você é demitido, você entende que você fala, cara, tudo bem. A vida segue. Sim. Eu fui substituído, isso não apaga o meu legado, que é importante. Não apaga o meu legado. E eu tenho muito para construir ainda.
os nossos melhores anos Não chegaram ainda. vieram depois da Claro. Assim, a Claro foi legal, mas os nossos melhores anos vieram depois da Claro. Eu era diretor de comunicação da Claro e fui substituído por um estagiário. Nem para gastar o overhead de uma forma melhor, né? Pô, bota um gerente, né? Não, me trocaram por um estagiário, mas tá tudo certo. Não, e é muito louco, né? Eu lembro quando eu saí do Globo também a mesma coisa. Né? Você é apaixonado pela empresa, tá? Eu até brinquei, falei assim, poxa, no dia seguinte que eu saí do Globo, o Globo tava na banca. Tava tudo certo. A galera tava comprando, o Bradesco continuou anunciando. Tudo andando. Tudo continuou do mesmo jeito que o tempo estava lá. E você tem que ser fiel ao que você acredita, você tem que ser fiel à sua origem. Então, Exatamente. assim, uma coisa que me ensinou a ser demitido, e eu falo isso sempre, hoje em dia, quando eu vejo que uma pessoa é demitida e é muito comum, a primeira coisa que eu faço é chamar essa pessoa para tomar um café ou para almoçar. Porque ela está num momento de falta de carinho. Porque o mercado, infelizmente, ele é cruel. O mercado conhece o sobrenome corporativo e não o sobrenome da pessoa, de um jeito ou de outro. Então, assim, o meu primeiro papel é sentar com a pessoa e falar, vai dar tudo certo. Agora tá ruim, vai faltar dinheiro, a entrevista é um saco, você não sabe para onde você quer ir. E eu tenho essa conversa com as pessoas, é comum. Na verdade, quem faz isso muito melhor do que eu é o Delen, né? Delen. Pra falar a verdade, beijo, Delen. Ele é foda. Café com o Delen. Fica até preocupado como é que você bate sua meta, velho, tomando café com tanta gente. Cara, ele deve ser muito competente. Café com o Delen. Ele é muito competente, mas ele faz isso muito bem. Lá eu aprendi uma coisa. A diferença é entre urgente e importante. Quando a gente está no mundo corporativo, executando, a nossa tendência é se preocupar com o mês, com o quarter, com o ano, com o bônus. Mas a gente não se preocupa com as relações de longo prazo. É isso que eu chamo de urgente e importante. Se você não faz o importante, ele fica urgente e você vai ter que fazer ele mal feito daquela forma. O relacionamento entre as pessoas, e vocês são mestres nisso, ele é sobre fazer o importante, não é sobre fazer urgente. O importante é sobre como é que eu vou ter uma rede de apoio, como é que eu vou ter pessoas que me conhecem, pessoas que sabem no que eu sou bom e no que eu não sou bom. Se eu me relacionar com as pessoas. E hoje, no mundo, as pessoas ficam muito preocupadas com urgente. É urgente, e eu entendo. Eu tenho meta, cara. Sim. Eu tenho mais meta que qualquer um, de um jeito ou de outro. Mas o importante tem que andar junto com o urgente. Porque daí, quando você precisar, o importante vai estar lá e você vai ter construído esse importante. A diferença é que a gente fica só no tático e não constrói as relações. Essa é uma coisa que é muito importante, até porque nós vamos viver 100 anos. Sim, então, essa é a geração de 100 anos. No mínimo, 100 anos eu garantido, no mínimo. Eu vou viver um pouquinho menos. Não, acho que não. Acho que sim. É que você tem 20 ainda, então tem muito para viver pela frente ainda. Então, assim, a gente está correndo uma maratona. Sim. Nós não estamos correndo 100 metros. E uma maratona de revezamento. Nós não estamos sozinhos. A gente tem hora que entrega o bastão para alguém, tem hora que um cara sobe uma montanha, o outro desce nada no seu lugar. Não tem ninguém que faz nada sozinho. Sim. Então, para mim, todo esse processo da demissão e de tudo mais é muito mais sobre aprender a sua irrelevância e aprender como é que você usa um passo para trás para dar um salto. A resiliência para poder... Na verdade, se reinventar é uma coisa muito louca, né? Eu fui 25 anos cliente. Saí da Claro, fui para Gol, da Gol fui para L'Oréal. Fiquei quase 7 anos na L'Oréal. Quando eu aceitei a proposta, quando o Felipe começou a me ligar, as únicas pessoas que eu conversei foi meu marido, a Flor e o Escapi. Foram as 3 pessoas que eu conversei. Não necessariamente nessa ordem, tá, Maurício? Mas não fica bravo. Sim. Foram as 3 pessoas que eu conversei. E que ano que foi isso? Isso foi 2021. Já 21? 2021. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Tava ali na segunda onda, na verdade, a gente tava de casa. E eu lembro que quando eu aceitei, depois de uns 4 meses conversando, eu passei 1 ano respondendo para as pessoas se eu era louca. Se eu era louca, foi pra se gente. Eu tava demissionária, tipo, você estava pra ser demitida? Por isso que você foi? Eu falava, gente, aí eu ligava pra esse aqui e falava, gente, vocês são malucos, vocês falaram pra eu ir. Agora, até eu tô começando a ficar preocupada. Eu fiz o caminho inverso, todo mundo questionando. Eu tô brincando, na verdade, que eu tô dizendo assim, as pessoas tendem a criar histórias e padrões na cabeça delas. Eu nunca tive dúvida sobre a minha ida. Fazia sentido vir para São Paulo. Eu tinha sido 25 anos cliente. Ser cliente é ótimo, mas tem um lugar também que existe que se superestima essa posição, porque muitas vezes, você que está na cadeira do marketing, se o CEO não acredita em marketing, você está travado em alguns momentos ali, ó. Você anda 2 passos para frente, daqui a pouco 3 para trás. Sim. Então, assim, existe um lugar
em ser cliente, que é legal, mas existe sobre você olhar só para uma indústria também. Então, quando a gente tem a oportunidade de ser como você quando foi para veículo, ou depois quando você virou empreendedor na Mind, tem um lugar que te tira num lugar de conforto, de você entender um ecossistema mais amplo, de você estar preocupado em o que você está construindo, o futuro, como é que você vai remodelar essa jornada, e que as pessoas não enxergam, porque as pessoas criaram uma imagem de a cadeira de cliente é maravilhosa e a nossa indústria tem muito isso. Esta cadeira é maravilhosa e quem tem esta cadeira não deveria largar ela nunca. Eu falo, cara, é a cadeira mais quente que tem. Cadeira mais quente. E assim, gente, eu fui muito feliz sendo e pode ser que eu volte a ser um dia. Mas o que eu quero dizer é as pessoas idealizam essas posições. Sim. Enquanto a gente nunca sabe se o próximo passo, o quão maravilhoso ele pode ser. Cara, nos 4 anos de agência, eu hoje atendo 35 clientes de indústrias diferentes. Indiscutivelmente, eu nunca tive tanto aprendizado. A Flor é minha cliente, gente. Olha como que eles não saem da minha vida. Maravilhoso. Presta bem atenção. A Flor é minha cliente eu agora. sou fornecedor. Presta atenção, aí agora eu tenho que tomar feedback. Tá É a bom, cadeia, isso aqui não, né? isso A aqui cadeia tá fechou. ruim. Entendeu? Falou Deus, coloca pra você ver que eu não tenho um dia de paz nessa vida. Vou falar que a dona patroa é boa de feedback, viu? Meu filho, é um Esse negócio. negócio ali, o bicho A pega. bicha. Te amo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu nunca me relacionei tanto em processo de construção junto com os veículos, junto com os parceiros. Porque você tem uma oportunidade ampliada. Eu não tenho um budget restrito. Eu multipliquei o budget que eu administro por 500 vezes. Então, o que eu antes não conseguia fazer com alguém, hoje eu consigo fazer com a maior parte deles. Além disso, você tem uma oportunidade de olhar o ecossistema da indústria todo por cima. E depois eu falava, cara, ainda tem 4 anos depois, tem gente que ainda olha e fala... Mas você é louca, né? Eu falo, não, gente, só não é o caminho que vocês acham. Sim, que não desenharam, existe. né? É a mesma coisa o que a sociedade prega sobre o casamento. Todo mundo tem que casar, tem que ter filho, tem que morar, tem que... Cara, às vezes não é assim. Às vezes a felicidade da pessoa tá em transgredir essas regras todas. E faz... Parte aí, eu tô transgredindo nada. Eu tô falando que assim, é o que paixão, todo, nós é o que estamos todo mundo ótimo prega aqui. de que o Esse povo aqui cliente... vai todo me xingar, já trombei nesse microfone umas 3 vezes. Nada. Vai dar tudo errado na transmissão. É o que a galera fala. Sinais negativos. Exato. É mais ou menos a semelhança do lance de que todo mundo acha que a cadeira do cliente é a cadeira que tem que ser, a conservador, que nossa, você tá lá, como é que... Não, cara, é legal você sair, você ter outros desafios e tal. Pô, tá uma puta carreira fodida, numa puta empresa animal, construindo uma puta história foda. E esse final de semana, né, assisti com um pouquinho de atraso, né, o Globo... O Globo Repórter. Globo Repórter. Foi demais, né? Demais. Na hora que você conta a história da nossa indústria, a história passa pela MAP. Sim. Cara, Né, cara? teve 4 minutos ali falando de Almap. É muito legal. Sim. Putz, o Pernil lá dando entrevista. Puta, ia falar, Maravilhoso. eu tava viajando, eu vi o trecho do Pernil. Vou mandar beijo pro Chester também, camarim da Cris. É maravilhoso também. Não, gente, vou mandar pros criativos. Tô tentando cavar um churrasco na casa da Cris, tá, gente? Não sei se ficou claro isso. Tentando cavar um convite. Não, mas na verdade eu acho que o mais legal é você pensar que não existe uma estrutura ou uma regra. Eu brinco, eu não sei se vocês sabem, que falam que quem é alpinista, o sucesso é se você chega no pico, né? Você pode ter chegado a 5 metros ou a 50 centímetros. Se você não chegou no pico, você não chegou no sucesso. Eu falo que se eu fosse alpinista, meu filho, eu era um fracasso. Porque tudo que eu falei assim, é ali que eu vou. Eu, no meio do caminho, alguém me distraiu aqui na direita ou na esquerda e eu mudei meu destino, entendeu? Sim. Eu falava lá atrás que eu ia casar, ter 2 filhos, queria ser no máximo gerente, assim, ó. Porque eu queria ter muito tempo livre pra ir pra praia, pra não sei o quê. Fiz nada disso. Então, virei esse level da agência, casei, tenho 2 filhas de coração, mas não é exatamente o que eu planejei. Casei 2 vezes, não foi só uma. Então, assim, o planejamento, pra mim, no final do dia, tem uma riqueza que, para mim, é o que mais me encanta nas nossas histórias, é que a gente nunca foi amarrado a uma verdade. Exatamente. Assim, absoluta. Eu lembro até hoje, quando você foi me contar, que você tinha virado sócio. Ah, não, mas você acabou com essa história. Não, foi assim. Não, peraí, vamos trazer pro Scapini. Porque eu falei assim, louco mesmo que empreende. Não, mas o que eu quero falar aqui é assim. Era o mês de junho,
a gente ia se encontrar, eu, a Rafa e a Flor. Gente, tipo uma festa lá no, junina, Você né? tava onde? Você tava onde Eu tava nessa no metro. ocasião? Eu tava no No metro. metro. Então vamos lá, você chegou no metro, você ficou quanto tempo no metro? 6 anos e meio. Caraca, não tem Eu cheguei no metro para fazer uma transição. Eu saí da Claro, demitido, e fiquei quase um ano no mercado. E chegou um momento onde eu falei, eu tinha a opção de continuar CMO ou de eu tentar algo diferente, de ampliar a minha carreira. Fazia vários processos de CMO e não brilhava o olho. E aí, quando o Bianchini, Cláudio Bianchini, Caramba. me chamou, falando em Bianchini, tem um Bianchini na CNN. Exatamente, hoje. Tá tocando, exatamente, tá tomando terror ali. Bruno, grande Bruno. O Bruno, um dia foi irmão do Cláudio Bianchini. Agora o Cláudio é irmão do Bruno Bianchini. Mas essa é uma história. Isso é uma história para eles contarem. E Chama não, eles, precisa trazer- convida eles. Ô, Bruno, vem a pé, Bruno. Pô, cara, do lado, hein? na pior das hipóteses, desce um andar e grava lá Não, com ele é vocês. querido pra caramba, cara. Ele é demais. Mas quando o Cláudio me chamou para ter uma cadeira comercial, eu falei, Cláudio, eu não sou vendedor, brother. Ele falou, mano, lógico que você é. Olha o que você O já mais fez vendedor de todos. O aqui, mais. não sei o quê. E eu falei, cara, é importante ter uma habilidade, desenvolver uma habilidade que eu não tenho. E aí eu fui lá para fazer uma passagem, gente. Foi lá para ficar um ano. Porque aquele negócio, ó, tô demitido, um ano aqui, de repente eu volto, Sim. eu tento uma outra coisa. Sim. 6 anos e meio. Caraca. A gente batia a meta, ganhava prêmio, ganhamos caboré, ganhei prêmio mundial do grupo Kinevic e não sei o quê, e não conseguia sair. Mas chegou uma hora que eu falei, Cláudio, eu não estou aprendendo mais. Eu acho que o principal ponto, a gente teve essa conversa, todo ano a gente tinha essa conversa, desde o meu 3º ano. Cláudio, e aí, até quando você precisa de mim? Fica mais um ano. Fica todo ano. Fica mais um ano, fica mais um ano. No penúltimo ano eu falei, Cláudio, esse é o último ano. Cara, eu preciso me digitalizar. O Metro é maravilhoso, mas é um jornal impresso todo dia. Se quebra a máquina, a gente tem problema. Se chove, eu não consigo entregar de graça no farol. Eu preciso me digitalizar. O mundo está virando digital e eu sou um cara analógico velho. Então eu preciso me organizar para isso. E foi andando nesse sentido. Eu já conheci a Fátima. Eu e Fátima nos conhecemos num evento em Stanford, quando a gente foi fazer um curso em Stanford. Eu já era investidor da empresa do Ricardo Marques, né, o Dog. E no meio desse assunto todo surgiu a oportunidade de eu comprar. Na época era a Vevo, e a gente cofundou a Mind, mas a operação mesmo que fazia sucesso era a Vevo. E aí, cara, deu tudo certo, comprei, negociei, aquela negociação dura, né? Paga desse jeito, paga em parcela e não sei o que, e papapá. Fechei o negócio, assinei o negócio dia 12 de junho de 2017. Contrato assinado, a gente ia se encontrar 13 ou 14. Eu tava morando no Rio, porque eu trabalhava no L'Oréal, e eu vim pra São Paulo. Foi, a gente falou, Rafa, vamos nessa festa junina aqui do Pão de Festa. Lembra? Lá, maravilhoso, um restaurante baiano que faz uma festa junina maravilhosa da Bahia. E eu falei, puta, hoje é meu dia, né? Vou contar pra Rafa que eu vou virar empreendedor, que eu comprei uma empresa e não sei o quê. A Vevo é foda, puta marca maravilhosa e não sei onde. Na hora que a gente chega, pega a primeira cerveja. Gente, eu preciso contar pra vocês, tô namorando com o Maurício. Ela acabou com a minha notícia. Caralho. E eu fiz, né? Eu preciso te contar uma coisa. E ela contou. E a gente, puta, que legal. A gente sabia, né? Torcia por eles. Não sei o quê. Passou umas 3 horas. Ela falou, e aí, o que você tinha que contar? Eu falei, não, nada não. Tá tudo bem. Nada importante. Cerveja? Eu falei, pra o que você ia relevância da contar? Aí ela notícia. falou, não, ele comprou a Vivo, mas vamos focar aqui que você começou na mão, Maurício. Aí eu, não, ela, não. Aí a Baca falou, tá bom, você acabou com a minha notícia. Ela falou, passei uma vida pra comprar uma empresa. No dia que eu vou contar, você acaba com o que você tá... Acabou com a primeira pessoa que eu ia contar o negócio, né? Mas tá bom, Maurício, você merece. Você tá no nosso coração. E Maurício tem uma característica, gente. Que é assim, Maurício maravilhoso, meu marido, mas é o seguinte. Maurício, toda vez que a gente vai sair, eu, Carlos, Flor, não sei o quê, ele fica indignado porque a gente tem uma característica. A gente adora, a gente fala tão pouco, que a gente fala, fecha o restaurante, a gente pede a joelha, serve a saideira, não sei o quê, aí a gente sai, a gente vai pra onde? A gente vai pro postinho. Postinho. Que beleza. Postinho. E a gente acaba a noite no postinho. O Maurício... Que Postinho é um não cara, fecha. O Maurício é fino, tem uma postura, ele parece um lord inglês. Ele não consegue entender por que a gente vai no postinho. Eu falei, Maurício, porque a Vocês noite estão não conversando há acaba 5 nunca. horas. Não, sabe o que eu digo? Ele acha normal, ele fala, eu não consigo imaginar, mas eles não. Eu falo, qual é a diferença Não, deles? mas gente? imagina. Eu sou do bairro do Limão. Não é? Mas Se e bem aí? que o Pipo Calazans, abraço, Pipo. Beijo, O Pipo
tipo falar que maravilhoso. agora eu sou do limão siciliano. Ele fala que eu dei um pouco, Tá chique. ele fala que eu Tá dei um chique, pouco né? certo na vida. Gourmetizando. Agora eu Gourmetizou. sou do limão siciliano. Não, Gourmetizou. Fala isso, fala não. O Scapini, mas e aí? Comprou lá, investiu, empreendedor. Não, e aí 2017. tudo vai dar certo, né? Na hora que você compra uma empresa, tudo Só- vai dar só- certo, só- é só maravilhoso. alegria, sem problema nenhum. Comprei dia 12 de junho, sentei na cadeira dia 1 de setembro. Trabalhamos feito uns loucos pra bater a meta do ano da Vevo. Meu, muito. Vendemos mídia, feito uns malucos, setembro, outubro, novembro, dezembro, negócio maravilhoso e não sei onde. Aí dia 5 de janeiro, eu tava saindo de férias 3, 4 dias depois, com a Flor e tudo. O gringo lá da Vevo liga pra Fátima e fala, ó, Fátima, deixa eu te contar como é que funciona. A gente só tinha uma chance de perder o contrato da Vevo, se o YouTube comprasse. Era a única chance. Ele falou, então, sabe aquela única chance que vocês tinham? O YouTube comprou, vocês têm mais aqui 15 dias de contrato. Caralho. Eu, inclusive, fui demitido, tô voltando para Nova Zelândia. Tchau. Porque Estados Unidos é assim, né? Acabou, 2 week acabou. notice, acabou e não sei onde. Então, assim, 6 meses depois que eu fiz o investimento da minha vida, começando a empreender com 47 anos, o negócio virou pó. Porque a Vevo, naquela época, era, sei lá, 80%, 90% da nossa receita. A Mind tinha recém começado, a Mind tinha 5 talentos no casting, tinha 4 meses de vida, de um ponto de outro, e a gente acabou. Aí, Fátima, eu pegamos um avião, fomos para Nova York para ver se a gente estendia um pouquinho essas 2 semanas, ganhamos mais 4, 5 meses. No meio desses 4, 5 meses, a gente trocou o contrato da Vevo pelo contrato da Warner Music, porque eu precisava de um asset de mídia. Um dos diferenciais que a gente tinha era vender projetos de branded content, que nem chamava isso na época, vendidos através de APIs de mídia, e expandimos o casting da Mind. Então era a opção. A gente tinha 40 funcionários, um plano era ficar com 7, 8 e ficar lá girando, e o outro plano que deu para nós foi, cara, não fecha, não faz nada, cresce. E aí, em abril, isso aconteceu em janeiro, em abril, no evento do Meia Mensagem, a gente lançou oficialmente a Mind como marca, todo mundo conhecia, mas não me entenderam. E aí, felizmente, as importâncias que a gente deu na vida ao longo do tempo deram certo e a gente conseguiu construir esse ecossistema que a gente tem hoje. Mas é assim, empreender não é fácil mesmo, porque na hora que você acha que tudo vai dar certo, 6 meses depois vem o negócio. Exatamente. E todo dia é desse jeito. Ano que vem tem uma mudança tributária que vai modificar tudo, para falar bem a verdade. E a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que ter parceiros para enxergar isso, tem que ter a forma certa de você endereçar o mercado, porque é o jeito de você fazer 1 mais 1 virar 3 e não virar 1,5. Sim. Não, e outra, e empreender, e vale lembrar, né, que poxa, você tá junto com a Fátima Pissarra. Cara, que são duas mentes, cara, efervescentes que eu imagino que num dia a dia, numa conversa, não deve ser fácil, né, cara? Porra, meu, porque são 2 gênios juntos. A Fátima é uma das poucas profissionais do nosso mercado aqui que rompeu, inclusive, essa fronteira do mercado publicitário. Ela é uma pessoa conhecida no meio artístico, conhecida fora da publicidade. E a Fátima, ela é jornalista e programadora. Se ela for contar a história dela, é sensacional. Além da Fátima e de mim, a Preta Gil teve com a gente cofundando a Mind também. Então era muito interessante, porque eu e Fátima somos bastante parecidos em muita coisa e bastante diferentes em outra coisa. Eu acho que o segredo do sucesso é essa diferença. Sim. Não é nem tanto a similaridade, mas a complementaridade. E o que a gente fez com a Mind, quando a gente olha, foi engraçado. Semana passada eu fui no médico resolver um negócio da mão. E o médico falou, o que você faz? Sou publicitário. Você trabalha com o quê? Trabalho com influência. Mas... O que você vai? Ele puxando aquele assunto, né? Falei, não, tem uma empresa, não sei o quê. Como é que chama Mind? Porra, Mind, eu conheço! Falei, mano, que o ortopedista vai conhecer a Mind? A gente teve essa capacidade de furar a bolha e de ser parte desse ecossistema da notícia do Brasil, do bate-papo do Brasil, fruto do esforço de um time, né? A gente tem um time muito grande, ninguém faz nada sozinho, a gente tem uma liderança que é muito sênior. Então, o grande desafio é nós mesmos construirmos a nossa obsolescência. Se a gente ficar confortável no conforto, no sucesso, ele vai durar muito pouco, ainda mais com a velocidade que esse mundo tem. Sim. Então, a gente sempre decide, o nosso jeito de inovar, muitas vezes, é substituir coisas que a gente já faz. Por quê? Porque se alguém vai ficar vai me tornar obsoleto, que seja eu. E que eu mesmo consiga fazer alguma coisa nova, a empresa mesmo consiga fazer uma coisa nova para se posicionar. E a gente está numa indústria que não está pronta, né? A dificuldade e nunca mais vai estar. O problema é que a gente veio de uma indústria que a receita de bolo funcionou durante muito tempo, as pessoas se acostumaram com essa receita de bolo, mas nunca mais ela vai ter uma receita de bolo que dure mais do que
alguns dias ali, né? Então, ela vai estar em constante modificação o tempo inteiro. Isso complementa, por exemplo, a sua mudança de carreira, a minha mudança de carreira, a mudança de carreira das pessoas. E tá tudo bem quem não quer mudar de carreira. Sim. É só entender que tem espaço para todo mundo. Existe forma de você construir um grande valor estando na cadeira que você quiser estar. E tem chance de você construir o seu protagonismo, né? Porque a nossa vida, a gente vive um equilíbrio entre ser protagonista e ser coadjuvante. Esse é o grande desafio, né? Ver a Rafa, que construiu uma história maravilhosa na cadeira de mídia e agora está construindo uma nova carreira na área de operações. Isso faz quanto tempo? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Mas eu acho que tem um negócio que é importante, eu acho que as pessoas se perdem, que é, cara, a gente precisa de repertório. E acho que isso é uma das coisas, quando eu vou entrevistar, uma das primeiras coisas que eu tento entender da pessoa é qual o repertório dessa pessoa. Porque nada na indústria de marketing e comunicação vai fazer com repertório baixo. Você pode ser muito bom lá em fazer especificamente aquela estratégia. Cara, se você não tiver repertório, você só vai saber repetir aquilo. Então, ensinar a pessoa novos capabilities é fácil. Ensinar a ter repertório não adianta, não tem. Ensina. Você não ensina, porque depende do que ela gosta de ver, estudar, conhecer. Por exemplo, eu tenho 2 faculdades de comunicação. Eu fui fazer um MBA no MIT. Eu me senti um ET. Porque a forma deles apresentarem os cases é diferente. Foi a coisa, de longe, mais difícil que eu fiz. Em inglês, tendo que ir para Boston, com mindset de engenheiro que eu não tenho. Eu tava tentando, na verdade, conquistar meu pai, né? Gente, percebe? Mostrar para ele. Ela queria mais os R$380 de mesada não de novo. Possível. Mas, assim, esse é um desejo de buscar repertório novo. Porque, para mim, seria mais cômodo fazer um MBA em negócios. Aqui no Brasil, ótimo. Falei, cara, eu vou fazer um MBA com foco em tecnologia no MIT, que o objetivo é, cara, como que você amplia repertório. Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que me preocupa. E é uma das coisas que eu falo muito com as minhas enteadas. Uma preocupação em, cara, você pode ter muito ou pouco dinheiro, mas repertório você tem tudo. É conversando com a sua avó, é lendo, é indo para um parque, é observando as pessoas. Né? Falta interesse. Exatamente. Acho que essa é uma das coisas que me Exatamente. preocupa. Falta interesse hoje em dia. As pessoas têm muito interesse nos 3 segundos e que é efêmero e que passa e que você consome ali muito rápido. As pessoas aprofundam muito pouco em histórias, em conteúdo, em tecnologia, em qualquer coisa. Você precisa ter repertório. Então, para mim, tem uma coisa que eu acho que é o que eu busco hoje na vida, e eu busquei a vida inteira, é ter repertório. Eu sentei, acho que em todas as cadeiras do marketing, se você puder imaginar. Eu sentei na cadeira de relações públicas, eu sentei na cadeira de trade, eu sentei na cadeira de eventos, de mídia, publicidade, que era quem aprovava a campanha lá na época da Telemig. Eu sentei na cadeira agora na cadeira de operações. Então, ou seja, é repertório novo, entendeu? Sim. Assim. E você tem que ter também, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade, né? Porque quando você vai para um repertório novo, você é a pessoa que menos sabe daquele negócio. Sim. Então, assim, você tem que aceitar que você vai ter um monte de gente ali que sabe muito mais do que você. No MIT, você não era poderosa no MIT, né? Não era nada. Eu não sabia nem como ler os cases direito, porque eles escrevem tudo invertido. Eu falei, coisa de engenheiro mesmo, né? Escreve os trem invertido pelo fim, em vez de começar ali pelo início. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que é uma mistura de você ser vulnerável também, de entender, cara, quais são os botões que eu quero apertar, né? Outro dia, na agência, me perguntaram, falaram assim, mas por que nessa altura você fazer uma mudança assim? Você vai começar do zero? Eu falei, não vou começar do zero, não, porque eu vou pôr as pessoas que são muito boas e muito melhores do que eu para trabalhar junto comigo. Falaram, mas e aí? Você não vai ficar exposta? Eu falei, não, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, eu sei as perguntas que eu vou fazer. Agora, quem vai responder para mim precisa ser melhor do que eu mesmo. Porque senão é muita arrogância eu achar que eu vou ser boa em tudo. Eu preciso ter pessoas boas de baixo. Operações na UMAP de hoje, é um MAP de 1.000 colaboradores, né? Que boa parte das cadeiras não existiam há pouco tempo atrás. Não existia. São cadeiras novas, é um outro bicho. Hoje a gente implementou 3 novas linhas de negócio. A gente tem uma área de Martech, a gente tem uma vertical especializada em OH, a gente tem uma vertical de retail. E a gente começou a trabalhar retail, acho que essa foi uma outra coisa que eu aprendi também. A gente primeiro trabalha, a gente faz, e depois a gente comunica. Porque as pessoas, apesar de todo mundo falar de inovação é mais sobre erro do que sobre acerto. Sim. Então você precisa errar um pouco.
Você precisa ter musculatura ali. Cicatriz. Pra você poder falar. As pessoas também não... Acho que esse é um outro problema também, né? As pessoas têm pouco tempo nas cadeiras e nas posições, rodam pouco os ciclos, e com isso elas não cometem os erros. Então, aquele negócio às vezes fica grande, e na hora que o erro vem, ele é um tsunami. É isso. Sim, exatamente. Muito bom. Quando a gente olha para a trajetória de vocês, tem ali muitas marcas, assim, lugares por onde vocês passaram, mas todos eles com profundidade. Pô, 5 anos de L'Oréal. Não sei quantos anos de Claro. Exatamente. Né? Que foi um grande aprendizado. Que foi um grande aprendizado. Aprendi a xingar em francês. Exatamente. Em francês. Gosto assim. Tá ótimo. Foi intenso, mas verdadeiro. Não, mas é isso. E uma coisa que a gente gosta de relembrar quando a gente tá na reta final aqui das conversas que a gente tem, que legal, né? Poder olhar para a trajetória completa e falar assim, cara, joguei com quem? Né, joguei com quais marcas, né? Quando você vê todas as marcas brasileiras hoje, do tamanho que são, enfim, com a força que tem, quantas tem alguma colaboração de vocês, seja por onde vocês estiveram, seja na Mind, no Metro, na Vivo, né? Nas marcas, na agência, né? E com quem jogou. Né? Putz, se você fala quem são os grandes do nosso tempo, né? Quantos estiveram perto? De Amado a Felipe Bartolomeu, né? De Pissarra, né? A Anne e tantos outros. Né? E aí agora, chegando aqui, que a gente contou a trajetória de vocês, o que vocês veem para frente? Né? Para a gente caminhar para o final do nosso podcast, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Vou começar novamente com a Rafa. Cara, eu sempre falo uma coisa, pro Caboré agora você tem que preencher lá uma entrevista, e eu falei isso. Daqui pra frente ganhar o Caboré. É isso, pra frente ganhar o Caboré. Bota em mim. Curto prazo. Curtíssimo. Mas no médio e longo prazo, eu falo, eu pretendo me manter nessa trilha ruim de alpinista, aonde eu amplio meu repertório e eu me reinvento. Diariamente. Se reinventar é se manter jovem, assim. Então, quando eu olho pro futuro, que eu vejo, eu quero continuar me reinventando. Eu quero continuar tendo relações sólidas, como eu tenho com vocês, como eu tenho no trabalho, que eu passo e fico muito tempo, mas que eu me reinvento dentro do mesmo lugar. E, para isso, a gente só precisa ser vulnerável e aceitar que, tipo, essa parte eu não sei e essa parte eu quero aprender. Então, quando eu olho para o meu profissional, se você me perguntar onde você vai estar daqui 5 anos, não tenho a mínima ideia. Eu tenho certeza que eu vou estar falando, uai, esse trem eu não sei fazer, não. Mas deixa eu aprender aqui como é que faz esse negócio. E que o Scapini e a Flora vai estar por perto. Isso eu também não tenho dúvida. Isso não tem mais dúvida. Isso pra mim, lá, se fosse uma bet, ia ser 10-0. Deixa lá. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quando eu olho pra minha vida pessoal, eu tenho muito a agradecer, porque a minha vida pessoal, eu segui o caminho da minha mãe e do meu pai, de relações longas, duradouras e verdadeiras. E eu gasto a minha energia nessas relações. Então, Mas hoje em dia, quase tudo que eu faço pensando em 2 pessoinhas, que é a Gabriela e a Carolina, que são minhas enteadas. E eu falei para vocês que eu escrevo sempre, né? E o dia que eu me entendi como uma mãe postiça ali, uma madrasta, e encontrei a maternidade... Boa-drasta. A Carolina não deixa ninguém me chamar de madrasta. Fala, ela é boa-drasta. O dia que eu me encontrei nessa maternidade, eu sonhei muito com a maternidade, eu escrevi um texto onde eu falava que eu tinha assumido para mim uma posição e uma carreira, porque maternidade é carreira, né, gente? Que é a carreira que eu nunca sonhei. E que eu nunca sonhei e que ninguém nunca sonhou. Porque eu sonhei em ser bailarina, eu fiz 15 anos de balé, eu sonhei em ser jornalista, escritora, eu sonhei em ser publicitária, jogadora de tênis de mesa. Escritora, jogadora de tênis de mesa, irritadora profissional do meu pai e da minha mãe. Eu sonhei em ser várias coisas nessa vida. Mas eu nunca sonhei em ser madrasta. Porque ninguém sonha em ser madrasta. Você sonha em ser mãe. Ser madrasta não é sonho de ninguém. Sim. E é diariamente você lutar com um medinho se você puxou demais a corda ali. Porque o sobrenome é eterno, não vem com você. Então, eu escrevo mais ou menos isso no texto. E quando eu olho para o meu futuro hoje, todas as coisas que eu faço pensando que eu quero que elas sejam 2 mulheres realizadas na vida pessoal como eu sou.
Maravilhoso. E a vida pessoal, para ser realizada, ela vai ter que passar por um profissional, ela vai ter que passar pelo todo. Então, tudo que eu faço da minha vida pessoal, eu quero continuar podendo ser um exemplo para elas. E eu Uma acho que referência. esse exemplo vem... E elas, obviamente, elas têm um monte de exemplos, né? Assim, não sou só eu. Eu quero fazer só a minha parte de madrasta. Dessa profissão que eu não desejei, que ninguém deseja. Mas que, sem dúvida nenhuma, hoje o meu desejo mais forte de todos é continuar sendo a boadraça dessas duas pequenas. É coisa E eu linda. espero que vocês estejam chorando aí, isso. que eu tô quase. Maravilhoso. Se tivesse um caboré de madrasta, Sei. você ganhava Já todo era. ano. Já Aí era. não tinha pra ninguém. The Oscars goes to... Todo ano. Scapini. E você, pessoal e profissional? Cara, eu já faz algum tempo que eu percebi que eu ia viver muito. Ou que a medicina permita que a gente vá viver muito. Então, a gente começou a se preparar para isso. A Flor e eu temos um pacto que a gente vai viver no mínimo 100 anos com qualidade. Tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, qualquer que seja o tema. Então, do ponto de vista pessoal, eu estou me preparando para isso. Porque não é só viver. Não é mais o sobreviver, né? Eu quero viver com alegria, com transparência, com vontade e com amigos por perto. Então, todo dia eu estou me preparando para isso. Já faz algum tempo e eu estou bem confortável com o tema. A gente tem ajuda, não é algo que você faz sozinho. Você tem que cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente, talvez ainda mais do que do corpo. Você tem que cuidar da saúde, você tem que cuidar do seu entorno e você tem que cuidar das suas relações profissionais, porque você vai ter que... Se eu vou viver muito, eu vou gastar muito também ao longo do tempo. Então, o meu primeiro desafio é eu vou viver muito. Já que eu vou viver muito, eu não sei onde eu vou estar daqui 5, ou 10 ou 20 anos. Eu sei que eu não vou conseguir. Lá atrás, quando eu morava em Belém, eu fiz uma previdência privada e a previdência privada eu ia me aposentar aos 55 anos, pelos cálculos. Aí quando eu fiz 50, eu falei, mano, não vai dar. Não vou conseguir me aposentar com 55. Eu estou com 55 agora. E eu estou no auge. Eu estou no auge da minha produtividade, eu estou no auge da minha capacidade de me relacionar com as pessoas, eu estou no auge de tudo. Então, o que eu preciso é dividir isso que eu tenho. Então, cada vez mais o que eu tenho feito, do ponto de vista profissional, é dividir o que eu tenho. Porque quanto mais a gente divide, o conhecimento é a única coisa que quanto mais se divide, mais multiplica. Então, quanto mais eu contar para as pessoas a minha história, quanto mais eu disser para um estudante que ele vai ter 8 carreiras na vida e que está tudo bem, e que ele não tem problema passar de ser engenheiro para médico ou virar astronauta, tá tudo certo. Então, eu acho que eu tenho uma contribuição no mundo profissional de mostrar para as pessoas que dá para você sair do bairro do Limão sem ter pai, com seu pai morto quando você é criança, e você construir uma carreira, você fazer coisas para sobreviver, você trocar tempo por dinheiro, você ficar com saldo negativo no banco não sei quanto tempo, e você no final do dia construir uma vida feliz. Porque a felicidade não é sobre dinheiro, não é sobre bem. A felicidade é, puta, olha que família linda que eu tenho. Sim. Cara, que sorte que eu tenho que a Flor quis casar comigo. Que sorte que eu tenho que o Luca escolheu a gente como pai e mãe e nos dá todo dia lições maravilhosas. Porque essa vida de ser pai, essa vida de ser mãe, essa vida de ensinar, ela é muito cruel. Sim. Porque eu tenho certeza que eu sei tudo, mas a visão dele é muito diferente da minha. Ele pode achar que eu sei algumas coisas, mas tem muitas coisas que ele sabe mais do que eu. Então, para mim, eu estou vivendo a vida longa e não a vida louca, sabendo que tudo pode mudar a qualquer momento, mas eu estou pronto para tudo mudar. E não tenho medo da mudança. A mudança vai acontecer, a gente abre empresa, a gente fecha empresa, a gente comercializa, não importa. O que eu sei é, com 80 anos, eu vou estar pronto para continuar trabalhando, né? Seu sogro se reconstruiu aos 70 anos. 70. Tem 86 e continua trabalhando. Ele estava quebrado aos 70. Ele começou a empreender aos 70. Ele é pior que o Walt Disney. Caramba, ele olha empreendeu isso. de novo. Empreendeu de novo. Ele é maravilhoso. Pena que ele não é do nosso mercado. Não estaria aqui. Senão vocês iam chamar aqui Maurício aula, Parisi, que ele é maravilhoso. Aula. Não, e no final do dia, a gente tem que deixar algo para todo mundo. E não é deixar algo porque a gente é obrigado a fazer, porque a gente acredita que tem que deixar. Então, o futuro está logo ali. Mas a gente tem muita coisa para rodar e tem muito papo de amigo até chegar. Não, sensacional. Vocês são demais. Não, e por falar em deixar, esse daqui é um baita de um exemplo. Olha o que passou por aqui.
né? Pra você ter uma ideia, só pra te dar uma referência, putz, cara, minha filha de 22 anos, Mariane, um beijo, Mari, começou no marketing de influência há pouco mais de um ano. A grande referência dela hoje está contigo lá, que é a Paula. Né, que foi mãe recente e tal. Né, a Paula tem já uns 82 filhos, né? Ela é impressionante como ela gosta. Beijo, Paula. Volta logo. Né, e imagina que legal, as pessoas que estão começando podendo assistir o que a gente deixou aqui. Né? Quando vocês veem no computador aqui dando umas... É que eu estou sinalizando alguns cortes. Alguns pontos. Né? Coloquei aqui, putz, o papo que a gente teve aqui sobre insucesso, sobre ser demitido é necessário, sobre a maratona de revezamento, né? Sobre qual é o seu repertório, né? Que ninguém sonha em ser madrasta, né? E a felicidade que está na família que você está construindo. Né? Como é que você constrói a sua longevidade com qualidade. Né? Enfim, com tudo isso, uma missão cumprida, né, Lu? Um brinde, viva a felicidade, viva a família, carreira, tudo. Assim, Passamos de ano? 10 com louvor. Com louvor. Maravilhoso. Pode ter repeteco? Tipo, depois a gente volta outra vez? É porque tem muita coisa que eu tinha que falar, eu não falei. Gente. Não falou porque a gente vai pro postinho continuar, depois a gente vai falar do postinho. Gente, vocês curtiram esse episódio aqui? Tem mais 105 episódios pra trás, além de outros conteúdos maravilhosos, de cobertura de eventos, enfim, premiações nossas. Muito conteúdo bacana. Espero que vocês tenham gostado. Marcão, mais um, hein? Adorei, muito, muito, muito bacana, ó. Um beijo a você que ficou com a gente até agora aqui. E, enfim, convido vocês não só para o Papo de Amigo, mas para vocês se inteirarem de tudo que o Amigos do Mercado faz. Se você é profissional de comunicação, entra no nosso grupo de WhatsApp. Temos 36 grupos aí. Enfim, a gente quer te receber aqui também. Vem para o Amigos do Mercado. Vou dar aqui uma brecha. É uma coruja, é isso. Vote Rafa Alves, gente. Vote Rafa. Agora, hein? Beijo, gente. Gente, vai aqui no meio pra fechar. Valeu, valeu. Beijo, beijo. Beijo! Valeu demais.